Salve, salve, minha selva! Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio. Dessa vez é com um cara muito incrível mesmo. Ele é da Calha, é um dos caras mais fodas do esporte. Então eu chamo para essa bancada de hoje Onofre Neto, nada mais, nada menos que Onofre Neto, diretamente do município de Caruaru, aqui no Amazonas. Então, amigo, seja muito bem-vindo mesmo. Obrigado pela parceria. É uma honra ter você aqui nessa bancada, nesse projeto tão, assim, pequeno por enquanto. Então, fique à vontade, água à vontade. Obrigado. Se precisar de mais, a gente pega mais. Então, assim, Neto, esse projeto ele só está acontecendo por causa de algumas das pessoas que já acreditaram, assim como você, outras pessoas já vêm nos apoiando. Então, eu quero agradecer aqui imensamente a Mr. Silva Barbearia, que é a barbearia do Ailton aqui em Manaus. Inclusive, se você quiser passar lá e precisar de um degradê aí, passa na Mr. Silva Barbearia. Também contamos com a parceria da Jubiju Connect Makeup e assim como a Marie Moda Chique, que é uma das lojas que tem uns looks mais incríveis daqui de Manaus. Então ela entrega em qualquer interior também, se a galera de Caruaru quiser, também ela manda pra lá. Então, cara, quem é o Onofre Neto que está aqui na minha frente para o público que está nos assistindo? Seja muito bem-vindo e pode ficar à vontade. Obrigado. Sem crachá, como que tu se apresentaria pra galera? Assim, ninguém sabe teu nome, tu chegou aqui na multidão e quer... Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dizer para vocês que o Francilvão eu conheço da minha época, eu morei em Juruá, para quem não sabe, né, eu morei 4 anos da minha vida em Juruá e tenho Juruá para mim como minha segunda casa. Né, lá fiz grandes amizades que vou levar para o resto da vida e algumas pessoas são até mais que amigos, né, são irmãos, irmãs, pais, mães que me acolheram no momento que eu morei lá. E quem é o Neto? Né? Acho que essa é uma resposta difícil para qualquer pessoa falar de si. Né? Às vezes é mais fácil a gente falar do outro do que da gente. Mas, cara, eu sou o Neto. Né? Assim, procuro ser um jovem sonhador, alegre, animado. Eu acredito que, assim, já entrando aqui no nosso primeiro quadro, Neto, que é para dar esse start maior ainda, quem sou eu? Tipo assim... tu falou, é fácil falar das outras pessoas, é fácil descrever as outras pessoas. Se eu fosse te descrever, seria bem mais fácil que eu me descrever, porque a minha história, assim como a tua, é incrível, mas eu nunca assisto dos bastidores da minha história. Quem assiste é a galera, entendeu? Então, assim, pra quem nunca ouviu falar de ti, assim, onde o Neto começou toda a sua vida depois que, como diz minha mãe, se entendeu como gente. Tu nasceu em Caruaru, nasceu em Manaus, onde começa a tua história? Tá, minha história começa no município de Caruaru, né? Sou natural de Caruaru mesmo e já percorri bastante lugares, né? Então assim, mas depois de Caruaru eu morei uma época em Manaus, onde fiz o meu ensino médio e cursei na agrotécnica, né? Hoje o IFAM, fiz técnico em agropecuária e após isso me possibilitou morar 4 anos em Juruá, onde eu trabalhava, prestava serviço no IDAM, como técnico em agropecuária. Ah, então depois do técnico aqui em Manaus, tu já volta para Juruá? Volto para Caruaru, mas aí como eu não consigo emprego na minha cidade, aí tive uma oportunidade na cidade vizinha, em Juruá. Ah, entendi. Então, Neto, assim, esse teu período aqui em Manaus, foi morando com, sei lá, alugado ou com teus pais, tua tia, tu... Morava na escola, né, a UIFAM ele oferta, né, esse curso... Até hoje será que ainda é oferta? Eu não conheço. Eu não sei te falar como está hoje, faz muito tempo que eu não vou lá, mas na época eu estudava na escola de segunda a sexta, era residente na escola, no final de semana eu era liberado para ficar na casa da minha tia, morava com a minha tia. Cara, é um projeto bem da hora, né, porque você tem a oportunidade, principalmente pra galera que não tem mesmo recurso pra onde ficar, pode morar na escola. Eu não sabia que tinha essa. Hoje é IFAM, mas antigamente era chamada como? Agrotécnica. Ah, escola agrotécnica mesmo. Ah, sabe que agrotécnica era o nome do curso. Que legal, Neto. Então, assim, tua passagem aqui em Manaus foi por volta de quando? Assim, qual ano, tu lembra? De 2006 a 2008. Assim, teve muita... Eu não conheço tua família e tudo mais, assim, se for a família ali que... Por exemplo, eu vim de uma família bastante humilde mesmo, sabe? Mas a tua família tinha ali estabilidade para te manter em Manaus e a ponto de, ele não quer morar na agrotécnica, vai morar num apartamento. Na verdade, não, assim, minha família sempre foi bem humilde também, né? Na época, minha mãe não queria deixar eu vir,
Mas Assim como eu já todas as mães. tinha esse sonho dentro de mim. Quando eu descobri que existia uma escola, né, que a gente tinha essa possibilidade de morar e tudo, e eu sempre fui um cara muito sonhador, assim, que não gosto de ficar muito tempo no mesmo local, isso já é um spoiler. Nômade. Então, e aí quando eu soube dessa escola, né, eu fiz o vestibular, no caso, né, comparado ao vestibular, que era um concurso para passar. Fiz 2 vezes, inclusive. A primeira vez fiz, não consegui, e aí fiz a segunda vez e tive a felicidade de passar. Era assim, quando eu tava na escola, tinha acho que o PSC para entrar na UFAM. Isso. Nesse tempo era isso que eu... Não era, mas era um processo seletivo que a escola realizava. Como se fosse o vestibular da UEA mesmo. Legal. Semelhante a isso mesmo. É. E aí quando eu passo, foi muito incrível, assim, porque na minha época passaram 3 pessoas em primeiro lugar, né? Isso era uma vaga para Caruaru. Nossa. E aí, qual foi um dos critérios, né, que eles utilizaram foi ordem alfabética, eu acredito, ou foi por idade. Então, assim, em todos os quesitos, o 9, né, imagina aí. Então passou o Alex, passou o Cleomes e o Neto em terceiro, ele fica na última vaga. Então os meninos vão e aí, resumindo, né, era passeio, aconteceu e eu consegui estudar os 3 anos lá. E te falo que foi uma das melhores épocas da minha vida, assim, me abriu muito conhecimento, me inspirou, assim, foi onde tive uma boa preparação mesmo para a vida ali naquela escola. Então foi 3 anos aqui. 3 anos. 3 anos aqui em Manaus. Legal. Já entra até uma parte do outro quadro que seria a tua trajetória. Mas assim, antes de passar para esse quadro da trajetória em si, já dando spoiler aí, 3 palavras que te definem, assim, que tu acha que te definem atualmente. Sendo sincero, assim. Tá. Sonho, esperança e fé. Então, sonhador, tipo, sonho, esperança e fé, as palavras que te definem atualmente. E Neto, a gente já sabe aqui que tu é uma figura pública, agora bem mais conhecida, mas assim, a política te mudou algo ou ela só revelou quem tu é? Essa pergunta é um pouquinho complicada porque ela é bem mais fácil de ser respondida por outras pessoas, né? Pra mim fica meio complicado responder nesse sentido, porque, tipo, pra mim, eu acho que eu não mudei, né? Assim, só adquiri mais responsabilidades, mas eu sempre tive esse cuidado, sabe? De não mudar quem o Neto é, não mudar o meu perfil, a minha característica, assim, não fugir muito do que eu acredito. É tanto que achei engraçado, né, que quando eu ganhei a eleição, algumas pessoas começaram a me dar um outro tratamento, né? E eu sempre deixei isso claro, inclusive lá em casa. Falei pra mamãe, mamãe, eu apenas tenho um cargo agora, mas eu continuo sendo Neto. Eu não quero que mude nada aqui em casa, eu não quero ser tratado de uma outra maneira, eu quero ser tratado da forma como eu sempre fui. Pra mim não vai mudar nada, eu não quero que as pessoas pensem isso, ele é vereador agora, ele quer ser... Não, longe de mim, eu quanto mais simples e humilde, não quero que mude nada com relação ao meu tratamento. Entendi. Então, isso já responde até a minha segunda pergunta que eu ia te fazer. Se tu de repente já quis mudar algo para tentar agradar alguém, entendeu? Nessa parte de campanha, tu acha que, vou mudar isso daqui para eu agradar mais o público que vai votar em mim? Acho não. Só naturalmente. Acho que naturalmente, na verdade, sim, né? A gente desde o início tinha um sonho, tinha um objetivo, né, que era principalmente a questão de fortalecer as políticas públicas para a juventude. Então, acho que talvez entre um outro momento para falar sobre essa parte, mas assim, essa minha caminhada, como tu já me conhece e já te falei também, né, começou dentro da Pastoral da Juventude. Foi lá onde a gente consegue reunir os jovens, escutar as demandas, ouvir os anseios e necessidades, que foi, digamos assim, arder no meu coração, né, que eu teria que dar algo a mais, que eu teria que já cai dentro de um quadro chamado, não vou revelar agora o quadro, mas já está bem na frente aí, é só pra gente passar agora para esse outro quadro, que é a tua trajetória, que eu acho uma trajetória bastante incrível, então seja bem-vindo à trajetória do vereador Neto. Neto, aqui em Manaus, tua trajetória começa assim, digamos que profissionalmente, porque o ensino médio é um técnico, Sim. né? Você faz as 11, 12 matérias ali do ensino médio, mais as demais voltadas para a área. Do técnico e agropecuário. Então assim, tu fala, eu era muito sonhador, eu queria isso, mas teve momentos ali dentro da agrotécnica que tu fala, não, eu quero voltar para casa, eu
Ou, tipo, tava isso na veia mesmo, impregnado? Tava. Assim, o que foi mais difícil foi só o início, né, a questão da adaptação, porque eu nunca tinha saído de perto da minha família, dos meus pais, meus irmãos, então, tipo, os primeiros meses, assim, foram bem sofridos, digamos assim, né, que aí bate a saudade, aí chorei várias vezes, mas como eu sabia o que eu queria pra minha vida, então, tava tranquilo, assim, consegui. Acredito que quando é sonho mesmo, a gente, assim, isso aqui é só um estágio. Esses limites a gente consegue superar. Isso é muito verdade. Neto, assim, ó, Manaus, Carauari. É um percurso, a gente sabe que, assim, que eu lembro, daqui para Juruá é 600 e poucos quilômetros. Daqui para Carauari eu não sei a quantidade, que é bem distante. Para quem não sabe, Carauari é acima de Juruá, fica dentro do Rio Juruá, mas é bem acima. E todo esse percurso, assim, qual foi a parada, assim, que mais te marcou? De Manaus a Carauari, tu termina o técnico e fala, eu tenho que voltar para casa. Na verdade, eu não queria voltar. Não queria voltar, mas por conta das oportunidades, né, de emprego, então eu estava terminando, estava completando os 18 anos, então por mim eu queria ficar. Só que como eu ainda não tinha emprego e aí eu estava na casa da minha tia também, então mamãe me aconselha a voltar, né, até conseguir alguma coisa para depois se organizar e possivelmente voltar novamente no futuro para Manaus. Então, logo que eu termino, eu volto para Carauari. Passo 6 meses em Carauari, né, tentando conseguir uma vaga de emprego na área, né, de agropecuária, no IDANS, que é a área de produção, mas sem sucesso. E aí a gente soube que Juruá estava precisando de um técnico na época, e aí eu mandei meu currículo e graças a Deus deu tudo certo, né. Então, foi o período que tu volta, aí já vem de Carauari para Juruá. Isso. E Neto, assim, nessa estrada aí da vida de Carauari para Juruá, Carauari tu já exercia como líder ali, alguma coisa depois que tu volta para Carauari, tu sempre... Não, em Carauari eu já participava da Pastoral da Juventude. Né? Antes de ir para Manaus eu já participava de grupo de jovens, só que quando eu vou para Manaus eu meio que me distancio um pouco, porque essa correria, né, de escola, então tu passa uma semana na escola e aí tipo final de semana eu voltava na sexta para casa da minha tia, ficava até o domingo à noite, na segunda de manhã eu já voltava para a escola. O tempo é bastante corrido. E aí como tudo ficava um pouquinho distante, então esses 3 anos que eu fico aqui meio que eu fico meio distante assim, das atividades pastorais, só participava das missas mesmo daqui lá na comunidade Santa Rita de Cássia, ali próximo do T2. Eu conheço aquela igreja azul da esquina, né? Isso. Conheço. Tu lembra, assim, beleza, voltou pra Juruá, chegou lá em Juruá, o Neto é da Pastoral da Juventude. Porque eu cheguei a te conhecer porque a minha irmã falava muito de ti, o Neto é da PJ e tudo mais, a Lani. Mas tu lembra, assim, a primeira vez que te chamaram, o Neto é nosso líder, o Neto é nosso coordenador, como que foi essa transição aí? Não, na verdade, assim, acho que eu nunca me vi assim, na verdade, acho que isso é naturalmente que acontece, né, essa questão de liderar, eu acho que nem todo mundo nasce líder, né, a gente constrói isso, então, quando a gente vai ouvindo as necessidades e vê que a gente consegue ajudar de alguma maneira, né? Então tudo vai se relacionando, vai se articulando. E aí, só antes de voltar para Juruá, né, nesse período que eu volto para Carauari, eu volto novamente para a PJ, para as atividades e tudo, então isso me fortalece. E aí, quando eu chego em Juruá, né, então minha primeira casa já foi a igreja. Né, então fui para trabalhar, mas voltei para a igreja, né, e aí uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Diogo, o nosso Frei Diogo, hoje, né, Padre Diogo. Um abraço, Diogo. Frei Diogo agora, né? Sim. Eu falo para ele que eu ainda estou me acostumando a esse processo de difícil, de Frei Diogo. Mas é isso, eu orgulho do Diogo. Tu fala que sempre foi da PJ, quem foi a referência da PJ para tu entrar assim na PJ? Alguém me apresentou e eu... Assim, tua família já era católica, eu acredito. Né? Minha família é católica, mas assim, foram outros jovens, né, assim, que na época, né, não que eu seja velho, mas já tinha alguns jovens que participavam, na época não existia celular em Carauari, né, acho que nenhuma dos nossos municípios, e eu ouvi falar de uma pastoral da juventude, onde os jovens se reuniam, faziam as dramatizações da Paixão de Cristo, faziam passeios, brincadeiras e tudo, então isso desperta, né,
naquele momento a gente não tinha muitas oportunidades, não tinha muitas atrações, então quando tu ouve falar de um lugar que reúne jovens, que vai discutir, vai falar da vida, vai falar coisas que às vezes tu não consegue conversar dentro da tua casa, então aquilo acaba te despertando. Para esse tempo, desculpa, para esse tempo lá da PJ, tu tem um nome de referência assim, nesse tempo quem era coordenador era tal pessoa? Olha, os coordenadores eu não lembro da época, que eu entrei bem jovem, né? Acho que com 13, 14 anos já participava, mas assim, eu lembro de alguns nomes de algumas pessoas, né? Como a Luciane, que era minha vizinha, né? Que ela mudou agora recentemente, mas ela foi uma das pessoas que me convidou eu e minha irmã. Tem a Nádia, nós temos a Pote hoje que mora em Tefé, né? Que inclusive faz parte do CIMI. Né? Então, assim, Caruaru tem alguns nomes que foram referência mesmo nesse processo, né? Tem a Suzy também, então... E aí, a partir deles a gente continuou. Falando ainda da tua trajetória, já pegando um pouco da tua vida, assim, não sei se a gente pode chegar, mas eu ouço muito falar da tua mãe, mas teu pai, assim, eu não cheguei a conhecer. Se for um assunto muito delicado, você pode ficar à vontade para não falar. Assim, tipo, cresceu ali com mãe e pai? Sim. Meus pais são casados ainda, moram juntos, a gente... Né, eu tenho 3 irmãos, eu sou o segundo mais velho, eu tenho uma irmã que é a mais velha, a Anne, aí sou eu e tenho o Kevin e o Daniel, somos 4 irmãos. Então ainda tem, o teu pai ainda está vivo, que massa, sim, cara. É muito bom. Assim, eu falei isso porque meu pai já faleceu, eu não faço ideia de como é teu pai com essa idade, não te chamando de velho. Mas assim, presente, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom que tua família ali é bem estruturada, digo assim, espiritualmente e emocionalmente. Assim, e eles me apoiam assim em tudo. É muito bom. Eu falei na outra entrevista com o Léo que se você tem o apoio da família, você tem ali 90% de dar certo nas coisas. Porque se a minha mãe não tivesse me apoiado no tempo que eu vim pra cá, era a rebelião do compadre que tava matando todo mundo. Ela falou, meu filho, vai, eu vou orar por ti e vai dar certo. Isso pra mim dá mais força, Então, assim, já entrando na parte da tua trajetória política, claro que vai ter um quadro mais específico para isso, mas atualmente já deu vontade de desistir da vida parlamentar aí, dessa coisa toda? Não deu. De desistir, não. Acho que isso é muito de mim, assim, eu não sou uma pessoa de desistir. Eu luto até quando dá, até as últimas consequências, principalmente quando eu acredito na luta que eu estou travando. Mas te falo que é bem desafiador. Tem momentos assim que a gente se sente só, tem momentos de solidão, mas aí a gente lembra pelo que a gente está lutando e aí volta novamente a força, Tu lembra do apoio das pessoas que estão contigo, da tua família, dos teus amigos que acreditaram nesse projeto. E como eu sempre falo, eu não luto só por mim, Se fosse só por mim, eu não estava nem aí, mas a gente luta porque a gente acredita num mundo melhor e que é possível fazer. E se a gente ficar de braço cruzado, a gente não consegue, Então, vou me emocionar. Não assim, mas essa vida pública pra ti já veio de muito tempo. Quando tu falava, eu entrei com 13 anos ali na Pastoral da Juventude, mas que tu lembra assim, tu não pode citar o nome das pessoas, mas qual foi a maior rasteira que tu pegou assim? Pode ser PJ, pode ser carreira agora como parlamentar, como vereador. Qual foi assim, cara, aconteceu isso e tal, que me deixou quase que eu vou... Desanimado? Isso. Rapaz, eu aprendi uma coisa na vida de não colocar muita expectativa em algumas situações, entendeu? Então isso de uma certa maneira me blinda. Então assim, eu não tenho algo específico assim de uma pessoa ou de uma situação, A gente fica triste às vezes na caminhada, que a gente vai andando e aí às vezes tem algumas situações que deixam a gente desanimado e novamente falo, mas quando eu lembro pelo que eu estou lutando, essas coisas são irrelevantes. Interessante esse teu, digamos que altruísmo, essa coisa toda, é bem legal porque, assim, querendo ou não, tu foi uma das minhas referências para ser líder no tempo em Juruá. Obrigado. Que, cara, eu falava assim, como que o Neto consegue orquestrar todos esses jovens e como que ele consegue, vai ter a ensinação da Paixão de Cristo. E tu tava ali, e eu, apenas o João, discípulo, naquele tempo assim, chegando já quase na tua saída, mas ainda foram acho que uns 2 anos para tu sair de lá. Mas foi uma das minhas referências para ter essa postura de líder, sabe? Quando eu assumo depois, um pouco depois, a Pastoral da Juventude, juntamente com o Frei Diogo.
e consequentemente depois da PJ fui para a JMI. E assim, cara, nessa minha vida aí eu falava, o Neto fazia isso, o Neto era essa coisa toda e conseguia, e quando eu vi ali, não sei como era pra ti, mas quando vê ali a ensinação da Paixão de Cristo acontecendo, a gente como líder fica, nossa, Realizado, né? realizado. É possível, a gente consegue. Diante disso assim, eu queria que falasse um pouco como que é pra ti assim, se sentir líder hoje. Assim, tu fala, eu sei que eu contribuí. Assim, tu fica feliz pelas tuas ovelhas ali que cuidou. É claro que fica feliz, mas pra ti, como é essa visão do grupo todo? Cara, essa pergunta é difícil, né? Porque novamente fala assim, as coisas vão acontecer naturalmente, assim, sabe? Não é pensada, eu vou pegar fulano pra fazer. Não, né? A gente vai falando as ideias e as pessoas que se identificam, elas vão se aproximando, né? Então é muito isso, assim, de se aproximando quem sonha os mesmos sonhos que a gente, né? Então isso faz todo sentido. Porque tem um autor que fala, né, não me recordo agora, mas que fala que quando a gente sonha só é apenas um sonho, mas quando a gente sonha com mais gente, né, com o coletivo, então as chances desse sonho se tornar realidade são bem maiores. Então era isso que acontecia, né? Quando a gente planejava uma encenação da Paixão de Cristo, no início a gente colocava um monte de dificuldade, aí quando todo mundo começava a se organizar e correr atrás de material, né? E Juruá tem uma tradição de todos os anos os meninos vão pro mato tirar a madeira, né? Para ser a cruz que Cristo vai carregar. E é um dos momentos mais, assim, engraçados, porque a aventura ali na mata procurando as peças e tudo mais. E a correria também que eu senti assim, a roupa de Maria, como que vai ser a roupa de Maria? E lá a gente não tem tanto recurso. Eu lembro que a gente trabalhava muito no TNT. Nossa. Verdade. Então... E todo mundo abraçava a causa, né? Todo mundo corria, ajudava e pegava um papelão para fazer uma roupa de soldado. Hoje não, a gente consegue ter, né, mais recursos, mas antigamente era bem mais... acho que até mais legal, né? Era assim, aquele... Era bem mais tradicional mesmo, Verdade. assim. Tem muitas histórias boas. Nessa parte aí da tua trajetória de... foi morar em Juruá. Os nomes de referência assim, que te apoiaram quando tu chegou em Juruá, que tu guarda até hoje assim. Eu lembro que um citou foi o Frei Diogo, né? Teve outras pessoas assim? Teve. Acho que tem uma pessoa assim que ela... Então, são várias pessoas, né? Assim, eu tô até com medo de citar nomes e esquecer alguém, gente, Juruá, não fique com raiva com todos vocês. Mas vai ter um quadro aqui que ele vai ter que... Vai ter que selecionar. Mas tá, logo no início, né, uma das primeiras pessoas assim, que eu conheci, que me acolheu, inclusive na casa, né, que me ajudava a, inclusive, lavar minhas roupas, a fazer comida, é a Francinilda. Né? A Francinilda? A Francinilda é uma grande referência pra mim. Sabe quem é, né? Eu tô tentando lembrar. Assim, eu sei quem é, mas a fisionomia não... além da Francinilda, tu pode citar alguns outros nomes, assim. Claro, não é pra ficar com raiva, mas assim, foram as pessoas que abraçaram a gente no início. Tem vários nomes, né? Mas assim, acho que a Francinilda foi uma das pessoas que marcou muito, né? Porque logo no início, assim, me acolheu. Acho que também é importante lembrar do Dorô, do Fesson, né? Que foram importantes no meu início lá, assim. Tem uma amiga que eu levo ela até hoje, né? A Maria Barros também, né? Que se tornou uma irmã, assim, pra mim. Cuidava de mim mesmo lá. Uma amiga mesmo, assim, que a vida deu, né? E aí depois, é importante lembrar que quando eu chego em Juruá, eu não volto logo direto para a igreja, né? Ainda estou meio que afastado um pouco da igreja. Então quando eu vou para Juruá, eu levo acho que de 2 a 3 meses para mim poder voltar a ingressar na igreja, né? E aí quando eu tenho essa primeira conversa com o Diogo fala, Neto, eu te levo pra dentro, eu sou lá das panelas, eu sou lá das panelas, eu sou lá das panelas, eu não vou esquecer, eu sou das panelas. E aí a gente começou a participar na época que eu fui, em 2009, pra Juruá. Era o ano que ia ter o encontro da região, o pessoal de Fonte Boa ia pra Juruá participar. Esses encontros eram muito massa. E aí ele falou, vamos participar, porque aí tu começar a participar agora, tu ainda consegue participar do encontro da região quando for ter. Eu falei, não amigo, deixa, como já tá tudo organizado, né, realiza o encontro, após o encontro eu volto para participar. E foi isso que aconteceu, após esse primeiro encontro lá, aí eu volto para a igreja e a gente reorganiza o grupo, a PJ, né, que aí naquela época era comandada pelo Celonei, né, pela Maria Alice, o Branco, né? Johnny, a turma Chico depois... ali, né? Chico esse tempo, da Teixeira, alguma coisa assim? Não, já tinha saído. Já tinha saído, não era mais não, né?
E aí a gente reorganiza, dá uma outra repaginada, né, na PJ lá no nosso querido Jurac, né? O Jurac, verdade. Ótimo, eu nem lembro, mano. Verdade, só que esquecendo desse detalhe, Jurac mesmo. E aí coordenei o Jurac por alguns anos, assim, e foi um momento assim, que a gente deu animado, trouxe os jovens, né? E aí teve o apoio também de um cara que foi muito importante assim, pra mim, né? O seu Tonho, teu cunhado, né? Nossa, que reviravolta dessa E história. aí foi um toda cara assim. que ajudou muito, assim, né? Então, só lembranças boas mesmo, assim, de Juruá. Tem vários nomes, assim, então, pra não ser injusto com ninguém, né? Mas essas foram as referências boas e graças a Deus tiveram essas pessoas, porque tu tem algum familiar em Juruá atualmente? Ou, tipo, Não, na verdade, assim, época? tem um familiar lá, mas é por parte do meu pai, né? Então, assim, a família do papai é um pouquinho distante da gente, digamos assim, né? Por conta da história de vida mesmo dele, que Sim. acho que não é o momento pra falar. Então, ele tem uma tia lá, né? Então, eu tinha contato com ela, mas a gente não conseguiu ser tão próximo, né? Então, minhas famílias foram vocês, né? Pessoal da igreja, depois a gente se conhece, né? Também, e tudo, então... Foi assim, o pessoal da Dona Zemira ali, né? A turma do Diogo mesmo, então... Vocês vão ficar na curiosidade quem é essa tia do Nelson, porque eu também tô todo curioso. Mas é bom saber essa parte da tua trajetória, né? Acho que a gente vai entrar num quadro agora que é mais assim, tranquilo. Pelo menos eu achei ele mais tranquilo. Agora volta para Carauari. O que aconteceu em Juruá, essa tua trajetória? Né? Por que eu volto para Carauari? Porque na verdade assim, eu trabalhava pela prefeitura, né? Sim. E aí eu queria crescer profissionalmente, então naquele momento eu achava que eu não conseguiria, né, continuar da forma que eu estava em Juruá, né? Contratado pela prefeitura, então quem é contratado pela prefeitura sabe que todo final de ano, né, os funcionários são afastados e tudo. Sim. Então isso era bem complicado, porque eu morava de aluguel, né, apesar de ter vários amigos assim, mas eu ainda morava de aluguel, morava sozinho, então ficava bem complicado assim, né, pelo valor que eu ganhava na época e tudo, então acabava não dando para me sustentar e ter que ajudar minha família também. Então, inclusive é importante lembrar, né, assim, que quando eu chego em Juruá, nunca imaginei na minha vida que eu fosse parar em Juruá um dia. E aí, quando eu vou, acho que tá mais ou menos uma semana que eu chego lá, a mamãe me liga dizendo que eu tinha sido aprovado no vestibular da UEA para pedagogia, na época era pedagogia indígena. E aí ela perguntou se eu iria voltar para Carauari. Eu falei, aí disse, não, mãe, não vou ficar aqui porque eu preciso dessa experiência profissional. E agora que eu cheguei, né, tá com uma semana, então não vou voltar não, vou ficar aqui. E depois eu faço um outro vestibular e passo. E aí consegui ficar lá esses 4 anos. E aí quando chega nesse período, né, de início de 2013, aí tem essa transição, novamente esse afastamento dos contratados. E aí surge uma oportunidade de voltar para Carauari. Né, e aí eu tive que ir, né, inclusive na época que eu fui estava fazendo técnico de enfermagem, não consegui concluir o técnico de enfermagem do Sertão justamente por isso, né, porque final do ano a gente estava já na época dos estágios, faltavam 3 estágios para me concluir, só que como eu tive que voltar para Carauari e os estágios só ia voltar de novo acho que em fevereiro ou março, então eu meio que abandonei o curso na reta final. Ah, então tava no técnico de... Era fazer com a Lane também. Ah, era do tempo da Lane, né? Ah, entendi. Então assim... Tu falar, eu precisava me desenvolver mais. Beleza, voltou pra Carauari. Mas dentro do... Porque eu lembro que tu trabalhou ali no IDAM, né? Sim. Qual foi o momento mais marcante do IDAM pra ti na carreira ali? Foram vários, assim, né? Acho que... aconteceu muita coisa, assim, de visitar todas as comunidades, né? De participar de campanha de vacinação contra a febre aftosa. Acho que uma das coisas que me marcou muito foi que uma vez a gente teve que fazer uma vistoria em um roçado, né? Que o cara estava solicitando um financiamento pela FEA, então a gente precisava fazer uma vistoria, bater alguns pontos. E aí, para chegar nesse terreno, a gente tinha que atravessar um igapó. Né? Só que como não tinha canoa, a gente ia pela estrada normal e quando chegava para te atravessar lá pro outro lado, tu tinha que atravessar o igapó e não tinha canoa. E como é que atravessa o igapó? Com a água dos peitos, né? E aí tive que atravessar isso, né? E esse igapó já dava acesso pro rio, então, tipo assim, não sei o que tinha ali, né? Se tinha jacaré, se tinha cobra, então... tinha, né? Então era uma das coisas mais, assim... marcantes, né? Que a mamãe nem sabe até hoje que eu fiz. Vocês faziam todo esse campo assim, naquele tempo? Corri risco de capotar, de virar bote e tudo, né? De acidente de motos e tudo assim na estrada, porque na época a estrada também não era asfaltada.
Então assim, a gente fazia de tudo um pouco, né? Uma vez eu fui numa campanha de vacinação, a gente foi até, acho que até o Jaburu, né, para vacinar os boi, e aí a gente pegou chuva o dia todinho, eu cheguei na última comunidade chegada, tava já tremendo, já de frio. Assim, como eu não conhecia ainda o IDAM, mas eu tenho boas recordações porque o papai sempre ia lá para pegar sementes. Sim. Semente de melancia, semente de não sei de quê, que a gente leva. Era um tempo bom, não sei se ainda acontece isso no IDAM, mas se não acontece, volte a acontecer, porque foi importante para nós, porque a gente vivia da roça, entendeu? O papai plantava melancia e a gente vendia depois. Era um ponto muito bom, tipo, esse marco aí. Tipo, é algo que representa muito na minha vida por esse tempo, porque o papai fazia muita coisa. E também eu lembro que tinha tipo uma granja, alguma coisa que tinha várias frutas ali perto do IDAM. Lá na frente, né? Isso. Foi um projeto de vocês no tempo ou já vinha de uma outra? Não, acho que já vinha. Quando eu cheguei lá já existia. É muito bom aquilo lá, porque tinha várias verduras, frutas e tudo mais. Então, Neto, assim, tua trajetória foi incrível, isso é fato, assim, a passagem por Juruá. Então, agora, seja bem-vindo ao quadro Geografia das Emoções. Para quem não sabe, o Neto ele é geógrafo, é graduado em Geografia, é isso? Isso. Então, assim, vamos mexer aqui um pouquinho mais, assim, fora desse lado profissional, mas também vamos levar para esse lado emocional. Assim, de Juruá, para começar, qual é o lugar de Juruá que mora, assim, até hoje no teu coração, que tu fala, cara, esse lugar de Juruá me traz muitas lembranças boas do que aconteceu lá? Era a igreja. A igreja mesmo? A igreja. A igreja sempre foi um local, assim, para mim, de acolhida, de recordação, então, acho que a igreja, né? E aí eu fico muito feliz porque era um sonho de todos nós católicos de Juruá, né? Ter uma igreja nova e hoje a gente está, graças a Deus, conseguindo realizar esse sonho. Né? Mas assim, sempre fica na cabeça a lembrança daquela igreja antiga, né? O modelo dela, aquela simplicidade que era. A imagem lá desenhada a ver os finados, né? Frei Dom Agostinho, a mais recente agora Frei Dom Ioannis, então assim, foram pessoas assim que marcaram muito, né? Assim, a vida, a trajetória do povo lá em Juruá também. De tantas as lembranças assim, qual foi ali a lembrança do IDAM que mais te fez sorrir? Além desse do Igapó, aí teve alguma outra assim, cara, aconteceu isso com um funcionário e tal? Teve uma história com... A tua equipe era grande lá? Não, nós era pequeno assim, né? Tinha, na época o Bismarck era gerente do IDAM, que hoje é secretário de produção, né, no município. E aí tinha o Glauco, que era engenheiro florestal. Eu, técnico em agropecuário. Aí tinha a Neide, né, a vereadora Neide, hoje era a secretária. Uhum. E tinha a Adriana também, que é de Carari, inclusive, mas que mora em Juruá e também era uma das nossas secretárias lá. Acho que no início era... E a Kátia, né? A Kátia também. Qual Kátia? França? Não. Ela era uma das nossas funcionárias. E tinha o Felipe também, né? O Felipe, que hoje é policial. Então, tipo, lembrança que a gente faz sorrir. Então, acho que essa do Igapó é uma boa lembrança. Hoje quando eu... Acho que a do Igapó é uma boa lembrança. E assim, na geografia das emoções, como anda o coração do Onofre Neto? Em qual estado que ele tá? Amando, encalhado ou em processo? Pode falar, fica à vontade. Rapaz, meu coração, ele é bem agitado, igual a minha cabeça, né? Se não para, né? Então, assim, não sei o que te responde. Tá amando? Eu tô sempre amando. Eu tô sempre amando. Tô sempre amando a vida. Mas atualmente você emociona, digo pro lado, tô pessoa. amando. Tô amando uma pessoa. Digamos que... Sim. É isso que eu vou querer saber. Não sei assim. Mas nós tá amando, não é? Essa parte, todo mundo queria saber se ele tava amando. Vai, vamos lá. Tem algum lugar, assim, na geografia das emoções, tem algum lugar, pode ser de qualquer lugar que tu passou, que tu evita passar porque, assim, pô, esse lugar machucou pra caramba e eu nunca mais quero passar lá? Não. Não existe... Não. É tão bom, né? Não. Então, eu gosto de lugares, assim, todos os lugares que a gente passa, eles ensinam alguma coisa, né, assim, pra gente, então... Por mais difíceis que sejam, né? Eles ensinam muita coisa. Foram importantes, né? Então não tenho não, acho que...
Inclusive eu quero ter a oportunidade de voltar, né, em todos esses lugares que eu já passei, como voltar em Juruá é mais fácil para voltar, né, mas também tem Futeboa, tem essas outras cidades que a gente já passou e tudo, então... Sim. Mais uma vez, na Geografia das Emoções, já para finalizar o quadro, na Geografia das Emoções, quem é ali, claro, além da tua família, quem que tá mais ali no topo de, pô, essa pessoa eu tenho ela como um amigo e quero levar para sempre? Pode selecionar 3 pessoas por enquanto. Tá, isso é bem difícil, né, porque, tipo assim, eu tenho algumas pessoas, né, mais de uma, assim, que são referências, são importantes para mim em diversos momentos, né, e, tipo assim, como tu sabe, tem época que a gente está mais próximo de algumas pessoas e a gente acaba se distanciando de outras, mas não que elas deixem de ter importância, mas é pela própria configuração da vida, né, e aí citar nomes... Eu posso me complicar aqui, né? Posso perder votos, Aí a reeleição, realmente. Mas assim, vamos deixar essas coisas para um quadro chamado Top 3, que tá vindo por aí. Vamos passar agora, Neto, para essa parte que eu acho bem interessante, que é PJ na veia. Tu pelo que eu conheço, dos PJteiros mais... Olha só, para quem não sabe, esse é o anel de Tucum, né? Isso. Para quem é da PJ. Tem um outro significado desse anel em um outro mundo aí. Mas assim, quem usa esse anel aí significa que é da PJ. Se tu puder explicar um pouco mais sobre... Na verdade, esse anel é um anel de comprometimento, né, com a causa do reino. Quem puder assistir o filme do Pedro Causa d'Áliga também, tem lá um relato, né, sobre ele. E significa que o tucum, né, é uma palmeira da Amazônia, então é uma árvore resistente, apesar de cheia de espinhos, mas ela consegue dar o fruto da tucumã, né, que é bem desejado pelas pessoas, né, então apesar dela ter aquele espinho, ela se mostra resistente, mesmo assim ela ainda consegue dar o fruto, né, então mostra que a nossa vida ela não vai ser fácil, mas se a gente souber tirar o melhor de tudo, a gente acaba conseguindo, né, dar um sabor diferente para a vida e mostra também assim, que a gente precisa ser resistente, né, sinal de um compromisso, de resistência, quando a gente assume a causa, sobretudo do reino de Deus, né, que é lutar pela justiça social, pelas minorias, né, ser a voz dos que não conseguem falar, então tudo isso acaba inspirando e nos motiva, né, de estar com esse anel de Tucum, então acaba reavivando na gente, né, as lutas que a gente tem travado. Tu é realmente um dos caras que eu acho que é referência da Pastoral da Juventude, principalmente ali na cara do Rio Juruá. Tu acha assim, que a PJ ela formou mais políticos ou mais missionários? A PJ ela é social, né? Acho que é importante dizer isso, assim, é uma pastoral social porque não tem como ser missionário sem ser político, né? E é importante que se diga aqui a diferença de político para politicagem. Né? Acho que todos nós somos políticos, né? A gente que sonha com um mundo melhor, a gente que briga pelo preço dos alimentos, a gente que briga para ter alimento nas mesas, né, para que todos os jovens tenham oportunidade, sobretudo, de acesso ao mercado de trabalho, ao vestibular. Então, isso tudo é política, né? E a gente precisa estar nesse meio, a gente precisa estar inserido, brigando, porque senão sempre vão só colocar as coisas pra gente. É importante a gente querer fazer parte desse processo juntos, de querer buscar, de querer estar questionando, brigando. Então, é mais ou menos isso. Mas assim, a Pastoral da Juventude, a gente sabe que teve... o Neto é vereador hoje, saiu da PJ. Sim. Tem muita... Tu acha assim que atualmente a Pastoral da Juventude, ela trouxe mais parlamentares, que eu quero dizer? Ou tipo tem... Claro, mais padres é impossível de ter, né? Mas tipo, tem muitas referências que eram da PJ que hoje são, assim, sacerdotes, que eu quero dizer. Cara, da minha realidade, né, eu conheço poucos, né, tem o Diogo, né, também, que assim como você passou pela PJ, depois foi para outro movimento, né, tem o Ellison que está estudando também, está em processo de formação. Da minha realidade local, acho que eu lembro agora desses dois nomes, né,
mas assim, mas a PJ, ela forma lideranças, né? É uma das maiores escolas de liderança que nós temos hoje, é a PJ, a Pastoral da Juventude, né? Eu sou prova viva disso, né? Então, também aprendi bastante. Esse espírito de liderança a gente conseguiu no meu caso, né, ser moldado dentro disso, né? Justamente não que a gente seja doutrinado para isso, mas não, é porque realmente quando a gente entende as lutas sociais, as causas do povo, quando tu entende o Evangelho de Cristo pelo que Jesus lutava, né, não tem como tu não se identificar e tu não querer fazer parte desse projeto. Neto, para quem não conhece a Pastoral da Juventude, para a galera que não sabe, isso é um movimento, mas eu acho que o Neto tem bem mais embasamento sobre isso, então poderia explicar assim, ainda mais, claro, já teve pontos bem importantes aí, a Pastoral da Juventude, como ela surgiu, qual o papel dela realmente dentro da igreja. Tá. A Pastoral da Juventude, acho que, para quem não sabe, né, a Igreja Católica, ela é organizada em pastorais, né, então cada pastoral ela cuida de um segmento e, como o próprio nome fala, né, a Pastoral da Juventude cuida da juventude, que é uma pastoral feita para a juventude e pela juventude, né? Então são os jovens que coordenam essa pastoral, que conduzem todo o processo de animar, de fortalecer, né, de reorganizar os jovens dentro desse processo. Então a Pastoral da Juventude da Igreja Católica é isso, né? É esse, como o próprio nome já fala, né, essa pastoral que busca cativar os jovens para, de uma certa maneira, buscar e acreditar num mundo melhor, e que esse mundo melhor é possível, né? Isso é possível a gente fazendo, porque não adianta eu querer um mundo melhor e ficar com o braço cruzado e ficar esperando que alguém venha, né, bater na minha porta. Então, nós somos convidados a fazer parte desse processo. Certo, então isso é a Pastoral da Juventude, galera. Neto, assim, quando tu foi parte assim, para a área da política mesmo, eu quero dizer, dessa vida parlamentar, tu é do MDB, pelo que eu vi, estou filiado ao MDB. Filiado ao partido do MDB. Mas assim, por que tu escolheu esse partido por, tipo assim, a APJ representa muito isso? Tem alguma coisa a ver ou não? Tipo, não, foi por questão de configuração política mesmo. Ah, entendi. Configurações partidárias, entendeu? Entendi. Qual foi, assim, quais os momentos, porque são vários dentro da PJ, que tu acha que mais marcou a tua trajetória até hoje? PJ, vou falar assim, vou passar a noite toda, né? Mas alguns, assim, né? A PJ me levou para conhecer lugares, assim, que eu nunca imaginei, né? De participar de encontros nacional, fui para o Acre, fui recentemente para São Paulo, né? Comemorar os 50 anos de aniversário da Pastoral da Juventude. Me levou para conhecer diversas comunidades, né, inclusive de Juruá. Cara, são vários momentos marcantes, assim, né, de luta mesmo com a juventude, de fazer greve, né, de brigar mesmo, assim, de brigar com alguns religiosos mesmo, por questões de coisas que a gente não concordava dentro da igreja, de brigar por espaço. Então, assim, a PJ faz a gente ser assim, né, de querer questionar, de incomodar mesmo, mas incomodar no sentido do bem, né, de querer coisas boas, que as coisas boas aconteçam, que a gente tenha voz, que a gente tenha vez, que a gente tenha oportunidade. É isso, assim. Acho que tem vários momentos assim que me marcam PJ. O que eu lembro muito, assim, eram as viagens, realmente as viagens, por exemplo, a única que eu fui pela PJ, que eu passei por lá, foi uma viagem que a gente foi para Jutaí. Eu não lembro o nome do encontro que tinha, mas a gente sempre se reunia, Fonte Boa, Jutaí... Encontro da região. Era encontro da região, né? Então, assim, Neto, a Pastoral da Juventude, ela representa muito para muitos jovens de Juruá, inclusive, mas, assim, eu acredito que tu tem a visão da Pastoral da Juventude Carauari, principalmente, mas também de Juruá. Eu vejo ali que a Pastoral da Juventude meio que caiu. Sim. Qual é o teu ponto de vista em relação a isso? Esse processo, na verdade a gente está passando por um processo, né? Acho que são fases e é complicado assim apontar uma causa, é difícil, mas realmente assim, ela deu uma fragilizada, né? Acho que não cabe a mim apontar culpados, né? Acho que é bem complicado falar isso, mas foi um momento assim que deu uma esfriada realmente, que a gente precisa Tu acha que renovar, falta realmente de liderança mesmo? Acho que não, acho que são outras configurações mesmo. Há uma outra geração, essa coisa toda? São vários pontos que
que se somam, entendeu? Não dá pra apontar o dedo pra uma pessoa, não é um conjunto, é um coletivo. Sim. Até porque, assim, a maioria do nosso tempo saiu, assim, todo mundo para viver sua vida profissional, suas coisas. E, assim, quando o rebanho fica sem pastor, ele acaba que não sendo guiado, sabe? Sim. Então, acredito que aconteceu muito isso. Tem, claro, a nossa parte, por exemplo, eu fui para outro movimento, como você falou. Mas, assim, muita gente que era para ser líder foi atrás da sua vida profissional. Verdade. Então, acabou que esfriando realmente. Mas a Pastoral da Juventude em Caruarí, como está atualmente? A PJ está caminhando em Caruarí, assim, né? Já teve mais forte, mas também está passando por esse processo, e a gente está passando por um processo também de renovação, né? Acho que talvez seja isso também, né? Essa renovação. Porque uma coisa que eu aprendi, né, dentro desse processo, enquanto liderança, é que nós não somos infinitos. Né? Então, assim, uma das coisas que tu precisa ter urgente, assim, enquanto liderança é humildade, né? E entender o seguinte, né? Que tu não é único. Então, assim, quando tu passa por um local, tu tem que passar semeando. Tu não tem que passar pelo aquele local achando que só tu é único, só você sabe fazer as coisas. E não é assim, tu tem que passar ensinando e motivando, porque no dia que tu não tiver, a galera consegue dar conta, né? A galera consegue fazer porque elas já aprenderam a fazer. Então, acho que se eu posso dar um conselho, né, que as lideranças ensinem, né, não se acham únicos e intocáveis. Não, a gente tem que ensinar que todo mundo saiba fazer tudo, né, porque no dia que eu não tiver, tu consegue conduzir, no dia que tu não tiver, ele consegue conduzir, e assim a gente vai e acaba não tendo tanto prejuízo, eu acho. Né? E também entender que, tipo, a vida do ser humano é passageira. Sim. Então, acho que, biblicamente falando, acho que a Eclesiastes fala, há um tempo para tudo debaixo do céu, né? Então, tudo vai passar. Então, assim, como você fala, tu passou por Giruá e semeou ali e ficou a pastoral da juventude, porque o Diogo assumiu, eu assumi. Então, assim, foi muito bom ter essa referência, sabe? E é como o Neto mesmo falou, se você passa por um lugar... Tem uma frase que é bem assim, não permita que ninguém passe pela sua vida sem se sentir amado. Então, assim, o Neto passou e ganhou o coração de várias pessoas em Juruá, isso é fato. E isso mostrou, mesmo o Neto não estando aqui, a gente consegue fazer, por exemplo, o que a gente pega mais, peça de Natal, Paixão de Cristo. A gente consegue, sim, o Neto? Consegue. Mas porque ele sempre, pessoal, vamos dar um jeito, a Pastoral da Juventude vai assumir, a gente vai conseguir. Então, é interessante saber que essa tua vida mesmo da PJ é bem assídua assim, e saber que tu é um dos maiores que lutam pela causa, entende? Obrigado. Por isso que eu queria trazer ele aqui para falar tanto, claro, da vida parlamentar, mas o bate-papo seria mais voltado para isso, porque a tua vida meio que é pautada em Pastoral da Juventude. Sim. Né? Se a gente for analisar. Verdade. E só rapidinho, e te ver assim, falar de mim, assim, eu te confesso assim que eu tô surpreso, sabe? Porque é aquela coisa assim, né? Quando a gente só faz, a gente acaba não refletindo muito todo, assim. Isso, e hoje, eu ouvindo de verdade, assim, eu tô emocionado, assim, com o que tu tá falando, assim, né? Não sabia que eu tinha conseguido causar tudo isso, assim, sabe? sim. E quando a gente faz as coisas com amor, né, assim, sem esperar nada em troca, assim, acho que a humildade, assim, é fundamental em tudo. Né, por onde tu passa, os caminhos que tu passa, as amizades que tu faz. Então, assim, quando é algo despretensioso, né, isso consegue dar um fruto gigantesco, assim. Muito obrigado mesmo. Assim. Mas assim, conhecer, é algo que eu falo aqui pro Léo, eu falo assim, cara, me mandaram uma mensagem assim dele, cara, eu vou começar a estudar porque eu vi a história do Léo e vi que é possível. Eu falei pra ele, cara, o pessoal estão se baseando na tua história. Ele fala, cara, eu não consigo acreditar nisso. Mas porque a gente nunca consegue acreditar que a gente causa esse impacto. Até um tempo atrás, o pessoal fala, Francisco, tu é referência e tudo mais. E eu ficava falando, mas como eu sou referência se eu ainda não tenho casa própria, se eu não tenho moto, carro e tudo mais. Mas depois eu fui analisar a minha história e falei, cara, Deus escreveu isso daqui não para ser referência, mas para motivar outras pessoas. Então, assim, se você, reconheça que você fez isso, e você vai ver como muda muito a tua mentalidade, entendeu? Hoje as pessoas chegam e falam assim, eu me inspiro muito em ti. Eu falei, se inspira no Francisco, até brinco, né? Se inspira no Francisco lá de 2015,
porque o de agora tá na farra e tudo mais. Mas assim, eu sinto que eu causei alguma coisa. Então, falar pra ti, assim, ter tu aqui na bancada e poder falar essas coisas pra ti é surreal, porque foi referência pra mim. Foi referência, acredito, para tantos jovens que entraram na Pastoral da Juventude. Então, muito obrigado por essa parte do quadro PJ na Veia. E eu acho que das pessoas assim que eu cito aqui, que eu vejo que é mais PJ mesmo, é você, a Cleude, Celionei do tempo, acho que Apoliana, Apoliana e Celionei são pessoas que eu agradeço a Deus por ter conhecido dentro da PJ. Por exemplo, um dos meus amigos mais fodas assim, o Arilson, o Diogo, o Hamilton, o Joefferson, eu conheci lá dentro da Pastoral da Juventude. Então, realmente, ela é uma escola. Então, você aprende ali como a gente vê, quem são os de verdade que vão ficar para sempre. E essas pessoas seguem comigo até hoje, mesmo à distância, né? Então, que a PJ, assim, consiga transformar mais vidas, sabe? Verdade. Assim, não só a PJ, mas também todos os movimentos dentro da Igreja Católica. Porque eu acho que a gente tem que parar de falar, JMI e PJ. A gente não está numa rivalidade, a gente está ali em caminhos em busca do mesmo reino. Verdade. Essa é a real, né? Então, assim, todos os movimentos, seja ele... E tem espaço para todos. Tem espaço para todos, assim, defenda a sua causa. Eu digo assim porque, quando eu mudei para a JMI, mudou a minha referência de Pastoral da Juventude, mas em questão de divisão mesmo, não era mais em defesa dos pobres sempre, mas assim, algo mais mariano, Sim. mas está dentro da Igreja Católica. A visão é o mesmo Deus. Então, assim, é a forma como você contribui dentro desses núcleos, né? Então, assim, que seja para inspirar outras pessoas. Então, se quiser falar mais alguma coisa referente à Pastoral da Juventude, fique à vontade. Tá. Acho que é isso, né? Hoje, algumas pessoas que vê o Neto como PJ, né? Assim, é difícil fazer essa distinção justamente por isso, né? Porque eu digo que foi de onde eu vim, né? Que me inspirou a chegar onde eu estou hoje. Foi a Pastoral da Juventude. Foi lá dentro, assim, vendo, né, a realidade de tantos jovens que não eram diferentes da minha, né? E ver que a gente às vezes era usado apenas como massa de manobra, que não tinha ninguém que lutasse pela gente, tanto na área esportiva, cultural, social, de educação, de emprego. E chegou um momento que a gente disse, não, isso está errado, eu acho que não tem como ficar, né, aguardando alguém de 4 em 4 anos que vai vir, toda vez é a mesma coisa, promete, e aí no final a gente é virado as costas. Falei, não, quero fazer parte desse processo, eu acho que consigo contribuir de alguma forma, né? E como eu te falo, quando a gente começa a sonhar junto com outras pessoas que têm o mesmo sonho, né, as chances de acontecer são bem maiores. E não pensem vocês que a minha trajetória foi fácil até aqui, né? Não pensem vocês que essa foi a primeira eleição que eu disputei e já ganhei, né? Tem uma história na política assim que é bem complicada, as pessoas que são mais próximas de mim sabem, né? É a primeira vez que eu tentei participar, inclusive até ameaças eu sofri, né? E ameaça de morte. Inclusive, só para deixar claro, mas isso também não foi um fator para mim desistir de desanimar, né? A dificuldade eu sei que iam ter, né? E aí não baixei a cabeça, isso acabou até me impulsionando mais, mas eu não gosto nem de falar muito sobre isso, assim, porque foi algo que marcou, assim, pesado mesmo. Mas esperamos, graças a Deus. E aí participei na eleição de 2020, né? Não consegui ganhar, fiquei como quarto suplente, mas também não foi motivo para desanimar, continuei fazendo trabalho, né? Nós temos um trabalho em Caruaru chamado Centro da Juventude, que acho que deve ser referência hoje. É algo assim que eu pretendo citar em um outro quadro. Tá. É bom saber que a Pastoral da Juventude te motivou a isso, sabe? Porque, claro, pelo nome em si já fala Pastoral da Juventude. Como tu falou, mas é um momento que você fala, cara, eu posso fazer mais pela juventude. Sim, com certeza. Entende? Foi isso mesmo. E é algo que, assim, às vezes eu sempre reflito, mais o Léo na orla, e a gente vai, cara, será que a gente entra na política? Porque tem coisas que não dá, né, Léo? Tem coisas assim que tu fala, cara, o jovem está sendo esquecido. Cara, assim, a gente tira por Juruá porque passamos por um período aí, claro, não levando para esse lado político, mas 8 anos sem ter nada para a juventude. Isso me entristecia, de verdade. Porque eu falo, cara, o Neto lá em Caruaru tá fazendo isso, né? A gente até tava falando antes de tu chegar, cara, o Neto revolucionou bastante o esporte lá e se não me engano, teve já algumas saídas para fora do estado, né? Por esse projeto. Então, assim, passando desse quadro, Neto, sejam bem-vindos agora a um novo quadro chamado No Banco da Praça.
no banco da praça é o seguinte, saindo dessa vida, tu já tentou sair dessa vida política, assim, pro banco da praça mesmo, conversar com os amigos, tu é muito disso e falar, vamos focar sobre a política? Ou não tem mais essa... Não, eu tenho as pessoas que eu converso, tenho. Não no banco da praça especificamente, né? Mas tenho sim. E também, assim, no banco da praça, quem tu chamaria ali para um papo, falar, cara, hoje eu preciso tirar isso da minha mente de política, preciso tirar essas coisas e ir pro banco da praça conversar com algumas pessoas. Quem tu chamaria para esse banco da praça? Aí ia ser uma roda grande. Chamaria várias pessoas, porque, na verdade, assim, né, hoje eu tenho um grupo mais reduzido, assim, de pessoas na minha vida, né, por conta de uns processos que eu passei aí, então... Sim. Acho que eu tenho um grupo eu tenho uma rede de apoio, digamos assim, né, de pessoas que acreditam em mim, que acreditam no meu potencial, assim, que me incentivam, né, são pessoas que quando eu preciso chorar elas me acolhem, né, quando elas precisam brigar comigo elas vêm e falam, tá errado assim, preciso fazer isso, preciso vir pra cá, e acho que é isso que tem dado certo, assim, eu sempre costumo falar que eu não sou só, né, a gente é um grupo, né, então qualquer coisa que acontece comigo, esse grupo, eu deixo tudo às claras para eles, né, assim, tem realmente um grupo de pessoas, de apoiadores que vai para além da política, entendeu, assim, que acreditaram nesse sonho, que acreditam, né, no que é possível fazer, no que é possível acontecer. E, como eu te falo, se fosse chamar, e acho que ainda conseguia fazer igual uma roda da então, PJ. Eu encheria muito a praça com várias pessoas, né? Assim, se eu fosse um fofoqueiro e te perguntasse qual é o segredo político guardado nessa praça, o que tu responderia? Segredo político? Eu sou um fofoqueiro e eu falo, Neto, qual é a fofoca política que tu tem assim? Claro, a gente vai colocar o pia aqui nessa hora, pode falar. Assim, da política, fala, cara, os caras lá dentro fazem... Já deu aqui, já. Eu vou colocar isso, coloca aquele pi, né? E fica muito... Por favor. Tu acha que... Infelizmente. Nossa, muita gente vai... Vocês estão curiosos sobre isso, né? Foi muito foda, hein? Dinheiro na mão e... Tô brincando. Então, muito obrigado mesmo por essa parte aí do Banco da Praça. Vamos passar agora para um quadro que ele é específico para isso, o vereador em jogo. Para quem não sabe, e assim, me corrige, mas o Neto foi nessa eleição de 2024, porque ele já tentou outras, ele foi o terceiro vereador mais votado, com 1.056 votos. Eu analisei essa vida política dele, tá? Então, assim... como foi, Neto, pra ti, assim, vereador em jogo, beleza, entrei na Câmara. Como foi, assim, entrar na Câmara e ver como que as coisas andam, assim, ver como que as coisas, assim, não vai como a gente sonha, entendeu? Chega lá, assim, primeiro já foi um impacto, né, porque quando a gente olha pela nossa trajetória, e isso historicamente acaba se tornando ainda mais difícil de conseguir um acesso. Né? Então, ser um jovem pobre que veio de baixo, que não tem uma família rica, que não tem que não vem de uma hierarquia, né? Então, assim, ver que tu lutou realmente para estar ali com poucos recursos, né? Com só o que foi te dado, mas soube aproveitar isso. E chegar lá, na verdade, assim, é interessante, antes de falar, né? No próprio dia assim, da eleição, sabe? Foi algo bem tenso para mim, porque uma coisa que me marcou muito na eleição passada que eu perdi, né? Na hora da apuração, estavam todos os candidatos em um local lá em Caruaru, e os meus amigos estavam do lado de fora, né? Que só ficar dentro desse local ficou só os candidatos e os seus assessores. Né? E os meus amigos tudo perguntando, e aí, como é que tá, né? E eu tendo que acalmar eles, mas ao mesmo tempo eu tava triste, porque eu tava vendo que a minha votação não tava subindo, entendeu? Enquanto os outros tinha 100, 50 votos, eu tinha 2, 3 em cada urna, 4, 5. Nessa de agora já? Na passada. Tá. Então isso foi algo que me marcou muito, né? Tanto que quando terminou a eleição, cara, eu fui lá pra fora, gente, não consegui. Quase morri de chorar, assim, chorei, todo mundo me abraçou, não, mas calma, é assim mesmo, vai ter outras oportunidades e tudo. Então isso foi algo que me marcou, né? E quando foi nessa eleição agora, eu não fui para local nenhum, fiquei em casa, né? Então as pessoas votavam e depois já iam lá para casa, né? E eu disse, esse ano eu não vou acompanhar a eleição justamente para mim não sofrer de novo isso.
E aí, quando foi se aproximando assim, do horário de encerrar a eleição, aí foi enchendo de gente lá em casa. Eu disse, mamãe, eu não quero ver não, eu tô nervoso. Aí fui lá pra dentro do quarto com a mamãe, tava todo mundo lá. O Kevin, meu irmão, tinha organizado pra acompanhar a apuração pela televisão lá. Mano, tava lotado de gente. E eu dentro do quarto. Eu disse, ai meu Deus, me ajude, me dê força. É tenso, né? E eu rezando de um lado, a mamãe rezando de outro. E depois eu comecei a chorar e a mamãe me dando força. E o pessoal lá todo... Cara, assim, foi... E aí, quando eu tava rezando o meu texto, né, aí quando começou a apuração, aí quando saía, né, as parciais, quando eu escutava, o pessoal me mandando lá, disse, opa, tá dando certo, eu continuei rezando, né? E aí quando, assim, a primeira parcial, tu tá eleito, mano, aí o pessoal começaram a gritar e foram me puxar lá dentro do quarto, assim, foi algo bem louco. Mano, e aí quando finalizou, né, e a gente foi encaminhado lá pra praça, assim, foi algo bonito mesmo, assim, que a minha casa é um pouco distante da praça e a gente foi a pé, foi tipo numa passeada, né? E quando chegou lá na orla lá de Caruaru e colocaram no tuk-tuk lá de um, assim, cara, assim, foi mágico, assim, sabe? Foi top mesmo, assim. Bom, né, cara? Assim, eu consegui entender um pouco essa tensão dos candidatos, porque quando eu estagiei no TRE, é chamado lá pro cartório, né? Ali fica o prefeito, visto ali numa bancada assim, e os caras parecem que estão. Meu Deus, já Parece uma final de Copa do Mundo, né? Parece uma final de Copa do Mundo mesmo. Os caras ficavam, meu Deus, passavam no rosto assim. E, cara, é bom saber de como foi assim, a tua reação, entendeu? Porque na tua primeira que tu perdeu, eu jurava que tu ia ganhar. Na verdade, acho que todos os meninos de Juruá falavam assim, o Neto, né? Porque pela relevância, né? Ele vai ganhar, mas assim, foi tenso, né? Se perder pra todo mundo sempre é ruim, claro. Mas é bom saber dessa parte da vitória, das coisas como aconteceram, né? Aí muitas pessoas têm a ideia de que o vereador não faz nada. Nosso papel é trabalhar políticas públicas, né, fiscalizar o mandato do prefeito, né, para saber se ele está alocando os recursos nos locais certos, né, para não deixar faltar nada na saúde, na segurança, né, na educação, no esporte, na cultura, né, o papel do vereador é esse, né, ser ali realmente um fiscalizador do prefeito, mas também não só isso, né, propor ideias, propor leis, né, fazer requerimentos, fazer solicitações. Então, o papel do vereador realmente é estar atenado em todas as situações que competem à cidade, né, para fazer com que a cidade ela consiga se desenvolver de uma maneira melhor, mais justa, mais igualitária, mais oportunidades. Acho que mais ou menos esse o papel do... Não deixa assim de ter, né, as pessoas procuram a gente, né, e dependendo da situação não tem como tu não dar um apoio ali, dependendo do que for, né, solicitado. Então, porque na maioria das vezes algumas pessoas acabam te vendo como essa referência, né, sabe que para chegar até você é mais fácil do que para chegar em uma outra pessoa, então elas procuram, né, e isso é natural, e isso acontece com qualquer pessoa, né, então às vezes quando tu quer algo, né, tu não vai direto para a pessoa, às vezes tu vai por um intermédio, né, então basicamente isso, assim, entendeu? Sempre vai existir, né, essa questão. Mas qual foi a tua maior conquista hoje, assim, já, claro, nesse curto período, já como vereador, mas qual foi a tua maior conquista já como vereador? Um projeto, alguma coisa assim? Olha, a gente tem solicitado bastante coisa, né, inclusive agora em Caruaru está acontecendo um curso da Marinha, né, da Capitania, para tirar a carteira marítima, e isso foi devido a uma solicitação nossa, né, em janeiro, quando nós fomos Interfé, fomos junto à Capitania, e eles estão hoje em Caruaru, né, realizando esse curso para carteira marítima e tudo. Um outro que muito me orgulha, né, que logo breve vai estar acontecendo também, é o nosso mestrado em Caruaru em Geografia, né, que nós solicitamos em parceria com o pessoal do ICMBio, das reservas e tudo. A gente está levando o mestrado em Geografia para Caruaru pela UFAM, né, então acho que esse já marcou muito, assim, sabe, essa minha trajetória, assim, saber que pela primeira vez no município de Caruaru nós vamos ter um mestrado dentro da cidade, né, e só para te ter ideia, assim, é engraçado até falar isso, sabe? Que às vezes as pessoas duvidam ainda da gente. Será que isso vai ter? Já ouvi várias pessoas. Será que esse mestrado vai acontecer mesmo? Outro fulano disse que foi ele que trouxe, não foi tu. Né? Eu digo, pra mim, quanto mais trouxerem, melhor, né? Então, eu só fiz minha solicitação junto com o pessoal, né? Com o meu amigo David, né? Que eu quero destacar aqui, que é uma referência pra mim, assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, assim, o David Frank, né? Nosso amigo do ICMBio. Do ICMBio, no caso.
Ele não é de Caruaru, mas hoje é como se fosse de Caruaru, né? Ele trabalha nesse MIBI, só que ele já pediu transferência também, mas é um parceiro, é da Pastoral da Juventude também, é um grande incentivador meu, assim, foi um braço direito mesmo nessa empreitada política também, e é um amigo, assim, um irmão, né? Acho que o David é um irmão mesmo, assim, que eu levo pra vida mesmo. E acho que destacaria, assim, o mestrado, né? Acho que foi algo bem impactante mesmo, porque vai ser a primeira vez na história de Caruaru. Né? Então a gente... E acho que ali da região, não sei, eu acho que é da Calha, um mestrado é a primeira vez, não sei se Juruá, acho que não, né? também. Não. Cara, parabéns, assim, pela conquista, sabe? Porque é algo... Porque as pessoas, ele graduou e ele pode fazer mestrado em qualquer lugar, mas não, tipo, todo mundo tem seus objetivos, tem sua história, na verdade. Eu não consigo sair de Caruaru para fazer mestrado, fora porque eu tenho minha família, eu não consigo levar todo mundo. Tem recursos para pagar. Exatamente. Né? E aí vai ter um mestrado público, né, da Universidade Federal do Estado do Amazonas, lá no município de Caruaru, né? Já imaginou assim, o tamanho que é isso, assim, né? Então é algo muito grande, mas além disso, assim, nós já estamos fazendo, acho que toda semana apresento requerimento, né, solicitando, as pessoas me procuram, né, precisa reivindicar isso, e aí eu apresento, né, os requerimentos e a gente tem sido atendido, assim, tem sido bem importante mesmo esse nosso trabalho. E como que é a rotina, assim, lá dentro da Câmara? Porque, claro, eu sei, o pessoal vai lá para projeto mais, por exemplo, a rotina do CNTS, eu cheguei, liguei meu computador e tá. Tu chegou na Câmara, vai ali, vocês vão para uma reunião, como acontece essas coisas lá? Assim, cada um fica na sua sala? Tem os gabinetes, cada vereador tem seu gabinete e a gente tem as reuniões, né, as sessões, que é toda terça e quinta, no caso de Caruaru, cada Câmara tem seu próprio regimento, as nossas são terça e quinta, a partir das 9 horas. Né? Então tem sessões que a gente tem horário para iniciar, às vezes não tem para terminar, dependendo do que está sendo discutido, do que está sendo pautado ali, entendeu? E aí, o restante da semana, a gente vai lá para o gabinete para atender a população, né? Atender as reivindicações, é basicamente isso. Entendi. Nessas sessões de vocês, se eu não me engano, é aberto ao público? Desculpa sim. eu ser assim meio leigo nessa história, mas todas as sessões elas são públicas, né? Então, tipo, a galera pode ir lá e falar, vocês estão errados nisso. Deve ir, né? Esse é o papel do cidadão. É bem legal saber dessas coisas assim. Uma pergunta, dá pra ser ficha limpa e sobreviver politicamente em Caruaru? Dá sim, com certeza. Beleza, é ficha limpa e todo mundo tem essas coisas assim. Como que é lidar com esse, digamos que hater, o pessoal fala, o Neto não tá fazendo nada. Chega muito essas coisas pra ti? Ou... Até agora, diretamente não, né, assim, porque eu tenho... Acho que a tecnologia, ela tem contribuído muito nesse papel, porque antigamente a gente não sabia muito quem eram as pessoas, né, quem era o político ou qual o trabalho que ele fazia. Hoje não, a gente tem uma ferramenta muito importante, né, que é a internet, então a gente consegue estar ali semanalmente postando, publicando, né, todos os trabalhos que a gente tem realizado, então isso tem sido um ponto positivo nosso, de estar apresentando as demandas, né, de estar se apresentando, prestando conta para a população do que tu está fazendo, né? Quais são as demandas que tu tem cobrado, quais são as tuas ideias, propostas e tudo. Então, se falam isso, né? Graças a Deus que ainda não chegou até nisso, entendeu? Então, muito tranquilo. Mas é importante deixar claro isso, né? Que eu estou totalmente aberto assim, a críticas, né? Inclusive é importante que façam, né? Eu sou uma pessoa que jamais vou ficar chateado, né? Claro que dependendo da forma como isso chega pra gente também, né? Que isso a gente acaba tendo que ter um equilíbrio emocional. Mas eu estou totalmente aberto para sugestões, para ideias, né? Para qualquer coisa, estou à disposição. E o nosso mandato é participativo, é coletivo, né? Eu não cheguei só. Né? Então, como eu te falo, eu tenho um grupo que eu converso com eles, que eu me oriento por eles, que eles me orientam, né? Nesse sentido, a gente tentar fazer a coisa mais clara possível, mais transparente possível. Tu tocou aí num ponto que eu achei legal, tu fala assim, hoje a internet e tudo mais, então isso é bem óbvio que tu acredita que a tecnologia atualmente, ela assim, todos os vereadores devem contar extremamente com ela. Porque assim, tem os vereadores, eu sei de umas histórias assim, que eles falam, não preciso estar postando. Sim. Mas tu acha isso relevante atualmente? Assim, é difícil falar por todos, né? Sim. Eu falo por mim.
Não, eu falo por mim nesse sentido, né? Para mim que sou dessa geração, né, de estar conectado, de estar postando informações, de estar recebendo informações, então para mim, né, no meu caso do Neto Onofre, eu acho primordial, assim, eu acho muito importante, ela tem sido assim um fator mesmo que veio para somar, né? Claro, se tu fizer a coisa da maneira que deve ser feita. Aquele negócio, quem não é visto não é lembrado. Né? Então, Essa acho frase, que assim, ela... se você... Essa frase para política ela é bem importante. Realmente, né? Se você tá ali na internet, porque eu lembro que na entrevista com a Valdeane, ela falou, né? Ah, tem um vereador que não posta nada. Então a gente já vê que essa geração assim tá atenta a isso. Ó, se tu não posta nada é porque tu não tá fazendo nada. Eu não tenho motivo para votar em ti. Porque eu não sei o que acontece lá dentro da Câmara, eu não sei o que tu votou, né? Mas aí como eu te falo, né, isso é bem relativo, porque isso tipo, pra mim que tô chegando agora, que sou vereador de primeiro mandato, que tô indo pro 7º mês, né, finalizando já o 7º mês de mandato, então eu tenho uma visão, né, e a visão de quem já tá há mais tempo, que já vem de alguma caminhada, ele já tem uma outra visão diferente da minha, né? Então assim, pra mim que tô chegando agora, eu sinto importante estar divulgando, estar apresentando o trabalho que a gente tem feito. Entendi. Assim, Francilvão, eu acho isso muito relevante para os caras que estão entrando, porque tem uma geração nova agora. Então, principalmente para esses caras que tu fala, já estão há muito tempo na política, claro, eles não vão usar essas tecnologias, mas tem uma geração que dos 16 anos que vão votar, né? É importantíssimo. Que eles preferem ver as tuas ações ali na internet, no teu dia a dia, nas redes sociais. Quem que é mais fácil de lidar, Neto? Um adversário político ou um aliado traíra? Caraca, cabeçada! Eu acho que é o adversário político, né? Porque tu já sabe que ele é teu adversário, então Sim. tu já tá preparado para qualquer situação. Agora já a pessoa que te apunhala, né? E é difícil porque a pessoa tava contigo todo dia e do nada o impacto é bem maior. Se tu tivesse que largar o partido que tá afiliado hoje, o MDB, pra qual partido tu iria? Essa questão de partido, assim, pra mim particularmente, depende muito da configuração política, entendeu? Assim, então fica difícil pra mim te citar siglas agora. Depende muito de uma configuração política. Tipo, eu Neto, né, tenho minhas convicções. Sim. Né, tenho minhas convicções, pelo que eu acredito, então, só que isso, dentro de uma configuração política, é complicado em determinados momentos ter que ser teu coração, entendeu? Então, tudo depende da configuração política que tu vai estar inserido naquele momento. Então, muito obrigado por essa parte de vereador. A gente agora vai chegar num quadro chamado Sejam bem-vindos ao Top 3. Medo. Esse Top 3, galera, olha só, reciclagem é importante. Isso aqui são disquetes, tá? Poucas memórias, não dá para guardar tanta coisa aqui dentro. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Você tem aqui um pódio de 3. Vamos começar de uma forma simples, mostrando para a câmera. Em relação às perguntas que eu vou fazer. Tá. No teu top 3, Neto, as 3 comidas típicas que te representam. Pode começar pelo terceiro, mostrando para a câmera. Nissin. Nossa! Nissin! Mano, você gosta muito de Nissin. Meu Deus! O segundo lugar que ficaria? Ficaria frango frito. Frango frito é o segundo lugar. Primeiro lugar? Feijão. Feijão. Beleza. Agora vamos pegar um pouquinho mais pesado. Ele falou que não queria citar o nome de ninguém pra não perder voto, né? Mas, Neto, assim, de Juruá, quem é o teu top 3? Tá, Juruá. Pode começar pelo lugar que quiser, mas... Tá, beleza. Só 3 pessoas, né? A ordem não altera. Isso. Tá, top 3 de Juruá, mas que esteja hoje de Juruá, ou que esteja fora de Juruá, ou que é de Juruá? Que é de Juruá, mas assim, o terceiro lugar que tu colocaria, quem seria? Terceiro lugar de Juruá. Eu não vou colocar em terceiro lugar, não. Vou citar 3 nomes. A ideia do top 3 é isso. Tá, Vai. mas aí eu citaria... Vou citar os 3 nomes e aí... Muito se comprometer. Então assim, acho que 3 nomes que eu citaria. A Maria, a Cleo e o Diogo. Diogo, né? E agora de Carauari, quem seriam essas 3 pessoas?
Francisvano. Gente, isso aí tá insistindo aqui, mas... Não, três Não, é só uma pessoas. brincadeira. Eu sei. O que acontece? Eu Só sei tá que nós é dois aqui. Top 3 de... A mamãe em primeiro lugar. Sim. Gente, olha a mamãe. Meu Deus, se não botar uma mãe é complicado. Já tá errado. Mamãe. A Varla Um abraço, Varla. e o Janilson. Genilson. É, Alto top 3 de Carauari. é. Tá. Só que tem bem mais, tá, gente? Não entenda depois. É porque ele só tem que colocar 3, mas continue votando nele. Tem o Iago, tem o Henrique, tem o Pé, tem o Vago. Tem a Fabiana, tem o Henrique. Agora, quem é o teu top 3 de dentro da câmara? Ele não quis responder, galera. Vamos agora. Quem é o teu top 3 no vôlei? Claro, não pode ser tu, que já fica primeiro. Mas da onde? De Carauari? De Carauari. Wallace. O Wallace Lopes, tá? Pra deixar claro, tem 2 do Wallace lá. O Wallace Lopes é você que tá no top 3 dele. O Wallace hoje é o nosso melhor jogador de vôlei que tem lá, assim. Será? Não, não é? Não, eu já tô caindo de produção há muito tempo já. Acho que o Wallace me substitui já hoje. Parabéns, Wallace o quê? Lopes. Wallace Lopes, parabéns, cara. O Adão. E vou citar, né, tem alguns nomes também, mas no vôlei vou citar, pelo que ele representa, assim, por conta da trajetória de vida também, o Jonathan. Jonathan, né? É, Um abraço, Jonathan, você tá no top 3 do Onofre Neto. Eu não sei quantos, assim, pelo que eu vejo, o vôlei é bem difundido lá, né? Assim, dos times que tem lá, masculino. Qual é o teu top 3? Fênix, né? Eu sabia que ia falar isso, só perguntei por Fênix, o CAF e hoje o Suzano. São os 3 mais. Pra mim, Teu top 3 lá. E feminino dá pra fazer? dá. Assim, né, pela configuração que tem hoje, tem 3 times principais também. Tem o Fênix também, né, mas não é o principal, e tem Amigo do Guri e o Césio. São Os femininos. São os 3 na minha... São mais times, mas esses 3, na minha visão, são os 3 principais hoje. Claro. Com mais chances de título, né? Uhum. Lembrando que o Césio e o Amigo do Guri são os que têm mais títulos em Carauari. Ah, legal. Eu acho bem legal essa parte do vôlei em Carauari, principalmente também o futsal, né, que é bem pesado. Sim, lá, e os caras sim. saem de lá, eu acho muito foda essa parte. E também o top 3 das meninas, né, porque tem muita menina boa no vôlei lá. Conseguiria, acho que conhece ali os times, quem tu colocaria nesse top 3? Tá, em primeiro lugar eu colocaria a nossa levantadora, a Anne, né, que é uma jovem que está começando agora, mas uma excelente jogadora, assim como levantadora, bloqueio e tudo. Acho que citaria também, né, além da Anne, a Gerlane também, que é uma multiatleta, né, joga futsal, joga vôlei, também é também do nosso time, né. E a outra, hoje que esteja jogando em Carauari, acho que é a Ana, do Amiga do Guri também. Uma moça que joga bem também. Legal, então parabéns às meninas aí. Tu conseguiria fazer um top 3 do futsal também, feminino e masculino? Tu Futsal. acompanha bem Esse eles, ano assim? eu não estou acompanhando bem, Entendi. assim, por conta da rotina, porque são em quadras diferentes, né? O vôlei é na quadra do centro e o futsal é na quadra da escola sede. E aí quase eu não tenho ido acompanhar assim, o futsal esse ano. Não sei se tu vai querer responder essa também, mas 3 coisas do teu top 3 que te irritam dentro da câmara. 3 coisas que me irritam. Ele não quis responder mais uma, galera. Eu tô começando agora, gente, então eu tô primeiro Sim. revendo se realmente Ele é isso, falou que pra não depois queria, falar. ele não queria fazer um top 3, claro, das pessoas lá, mas eu quero que tu faça um top 3 com base nessa imagem. Ela não vai ser, claro, mostrada para o público. Pela numeração, quem é o teu top 3? Tá. Galera, só para ficar ciente, esse top 3 que ele vai fazer é os parlamentares de Carauari. Número 10, claro, eu selecionei aleatório aqui. Eu posso me citar? Não. Poxa. Tá. Número 10, parabéns, número 10.
número 8, número 7, parabéns também. E lá no terceiro lugar, número 6? Número 6, é. Então, vocês viram a expressão dele aí, né, galera? Falta de opção. Por falta de opção, quase que não sai esse top 3. Né, até acho que para finalizar aqui, nada mais importante do que qual o teu top 3 de sonho dentro da Câmara que tu ainda não realizou, mas que pretende. Tu fala, cara, agora esses são os meus maiores sonhos dentro da Câmara. Um deles é fazer parte da mesa diretora, né? O que é a mesa diretora? A mesa diretora é o que compõe o presidente, vice-presidente e secretário, né? Que são as pessoas que conduzem os trabalhos da Câmara de 2 em 2 anos. Quem está atualmente como presidente? Atualmente tem o presidente Paulo, né, vereador Paulo, vice-presidente vereador Misael e o secretário vereador Lavo. Então eles, né, vão ficar nesse biênio, né, 2025-26, e no final do ano que vem tem uma nova escolha para a nova mesa diretora. Né? Então, esse é um dos um dos sonhos seria esse. Né? Outro também é continuar apresentando projetos e propostas, né? E que seja aprovado as leis que a gente apresentar, né? Porque ainda tem isso, né? Tu apresenta, mas depende da votação da maioria dos vereadores para a gente poder ter uma lei aprovada, entendeu? Então tipo, eu apresentei, eu quero a bolsa estudantil, eu apresentei aqui, então quantos vereadores tem que votar, por exemplo? Na verdade, assim, tu apresenta, aí vai para as comissões analisam, vê se aquilo tem fundamento, né, se cabe dentro do orçamento do município, para poder voltar para... Tu apresenta aí, vai para as comissões avaliam, né, são 3 comissões, as comissões avaliam e devolvem para o plenário. E essas aí, comissões são formadas por quem é ali pelo prefeito? Não, desculpa, tá, galera? São comissões da Câmara, são pelos vereadores. São entendi. 3 comissões, então são 3 grupos de 3 vereadores em cada comissão. Então, quando tu apresentar algo, ele vai para essas sessões que o público tem acesso? Ele Sim. vai para esse... legal. Então, assim, galera, obrigado mesmo, né, pelo top 3, assim. Era algo mais para descontrair mesmo. A gente já está finalizando. Muito obrigado já por ter participado. Eu sei que é complicado mesmo para tu falar de algumas coisas, principalmente pelo cargo público que tu ocupa hoje. Mas, assim, eu queria que tu falasse um pouco mais desse projeto de Carauari, porque é uma referência dessa questão de esporte, sabe? Só para, assim, antes de finalizar mesmo com o último quadro, como surgiu, como ele está hoje... O Centro da Juventude. Isso. Né? Então, assim, novamente eu vou voltar para a Pastoral da Juventude. Sim. Né? Porque a Pastoral da Juventude foi o meu maior incentivador. Né? Ver a causa da juventude e ver de que maneira a gente poderia pensar a partir dali para melhorar as nossas realidades. Então, quando a gente decide entrar de fato numa campanha política, né, abraçar um grupo político, nós fomos já querendo mostrar quem nós éramos, né, e querendo conquistar espaço, e aí a gente leva a ideia, né, de ter um centro de referência que atendesse a juventude, que olhasse para a juventude, e a gente consegue, na administração do prefeito Bruno, lá em 2017, conseguimos começar a estruturar um local para essa juventude, né? Então, tivemos sorte também do prefeito Bruno, na época, ter abraçado a ideia, né? Porque isso também não é fácil. Isso é a parte mais importante para não consegue convencer qualquer pessoa, então ele se sensibilizou, né? Ele abraçou a causa, assim, mas que também está com um outro cara, assim, que foi fundamental, que ainda é até hoje, né? Que é o Beto Oliveira, assim, que... Beto Oliveira, ele é o que atualmente? Ele é um dos secretários do município, né? O secretário também de lá, digamos que é meu pai político também, assim, cara que me abraçou politicamente, né? Me colocou debaixo do braço e vamos, é por aqui, me orienta, né? Assim, é um cara que devo muito, assim, a ele, tudo que eu aprendi, assim, ele tem um papel fundamental, assim, na minha vida, nessa caminhada. Né? Então ele abraçou, ele comprou a ideia do Centro da Juventude com a gente, ele desenvolve com a gente, ele já foi ex-prefeito de Carauari, né? Então ele, com todo o conhecimento que ele tem, administrativo, foi fundamental assim, para a gente ir convencendo o prefeito Bruno na época, né, de que era importante, que valeria a pena, que isso ia ter um retorno. Então, a partir daí
conseguimos desenvolver projetos de escolinhas esportivas, né? Mas também é importante destacar que o Centro da Juventude ele não desenvolve só o esporte, mas ele desenvolve o social, né? A gente faz palestras nas nossas escolinhas, nas escolas do município, a gente tem atividade de música, né? A gente tem atividade de dança. É importante destacar, e eu me orgulho muito disso, né, que quando eu estive secretário, na primeira vez na história do município de Caruaru, nós conseguimos levar uma seleção de futsal para disputar campeonatos a nível estadual e a nível nacional, né? Nós participamos de Série Ouro, Série Prata em Manaus, né? Pela primeira vez na história nós fomos participar de um campeonato brasileiro, né, de futsal. Fomos já 3 ou 4 vezes para São Paulo disputar o Mundial de Judô, né, de Jiu-Jitsu, aliás, desculpa, de Jiu-Jitsu, Mundial de Jiu-Jitsu. E a gente tem sempre incentivado assim, os jovens, né, a estar competindo, a estar participando. Já mandamos atletas de judô, teve uma atleta, Lili, que é uma referência nossa lá também, assim, que já viajou para várias capitais brasileiras para disputar na modalidade de judô, assim como a Leonara já viajou, o Christian já viajou, né. Nós já levamos pessoal das categorias de base, né, das equipes de futebol, como do Flamengo, do Avaí, de outros que eu esqueci agora, né, mas já levamos para Caruaru para fazer peneira na nossa cidade, porque como vocês sabem, né, para o atleta fazer uma peneira ele precisa viajar para São Paulo, para Rio de Janeiro, para esses lugares. Nós conseguimos levar para Caruaru, né, eles foram lá dentro de Caruaru fazer essa seleção, selecionada, nós já conseguimos mandar atletas para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina, né, então assim, hoje a gente consegue realmente ter um esporte de qualidade, né? É importante também dizer que o prefeito aí, né, nosso atual prefeito hoje, ele continua apoiando, né, o projeto Centro da Juventude, isso é muito importante, né, continuar acreditando, e ele tem dado continuidade, né, tem procurado fazer do jeito dele, da maneira dele, assim, continuar dando esse apoio que é fundamental, né? Então assim, e eu continuo falando, investir na juventude não é perca de dinheiro, né? É investimento. E eu sou prova disso, né? Todo esse trabalho que nós fizemos, de uma certa maneira, culminou na minha eleição, né? Eu vim do Centro da Juventude, eu vim da Pastoral da Juventude, né? Então todo o trabalho, quando ele é feito de uma forma séria, organizada, ele dá resultado, né? Basta tu estar próximo das pessoas certas que acreditam no teu sonho e no teu potencial, né? Então, a Centro da Juventude hoje é minha base, minha referência, né? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte, de fazer parte, né? E que a gente vai ter ele ainda, se Deus quiser, por muitos anos fazendo e sendo referência na vida dessa juventude, né? É importante dizer que a gente não atende só os jovens, a gente atende criança a partir de 4 anos, já tem criança lutando judô, jiu-jitsu lá, muito bom. E tem pessoas de mais idade também participando, né? Então a gente promove os campeonatos na cidade, inclusive agora nós estamos na fase final tanto da Copa Caruaru de futsal, né, como da de vôlei, né? E já está se preparando para iniciar o futebol de campo. Já fizemos esse ano Copa de Judô, de Jiu-Jitsu, agora no segundo semestre vai ter novas etapas também, né? Já mandamos delegação de Jiu-Jitsu esse ano para Manaus para competir, agora no meio, né, no próximo semestre devemos mandar futsal, devemos mandar Jiu-Jitsu, entendeu? Então, bastante coisa mesmo. Parabéns, assim, se orgulho mesmo, sabe? Porque virou realmente um centro de referência. Eu acompanhei da vez que os meninos foram jogar lá, assim, pelas lives que os caras fazem, e inclusive até pedi pra galera das lives investir ainda mais pesado, porque saiu de Caruaru, vocês conseguiram atingir já bastante lugares, inclusive esse de São Paulo de Jiu-Jitsu, eu vi as fotos, né, eu acompanhei, eu falei, caraca, os caras chegaram em São Paulo, e foi da hora. A gente fala, né, sobre o centro de referência lá, o Centro da Juventude. Furou a bolha, né, velho? Cara, foi muito... E às vezes nem a gente tem noção do tamanho que é tudo isso, entendeu? Tipo, como eu te falo, a gente vai fazendo e vai fazendo como se fosse pra gente, né? Que acho que o segredo é disso, né? De fazer pros outros como se fosse fazer pra ti. É exatamente isso mesmo. E, cara, parabéns mesmo. E municípios vizinhos, aprendam. Centro da Juventude deve ser referência para todos os municípios. A gente sabe que, claro, a droga ela tá espalhada de uma forma absurda nos interiores. Então, sem o centro de juventude, a juventude vai ser Fica mais propícia, né? Vai ficar mais propícia a essas coisas. É isso que eu acredito, assim, sabe, Francisco, que a gente precisa buscar oportunidades, né? É sempre mostrar para as pessoas que elas sempre vão ter 2 caminhos. Olha, tá aqui, ó, né? Tá aqui os 2 caminhos que tu escolhe. Mas é importante que eu tenha os 2 caminhos para seguir, porque o ruim é quando tu só tem um. Aí tu não tem alternativa, não, eu só tenho esse. Né? Então tá,
tu vai ter sempre os dois, né? E é importante a gente fazer e é importante que tenha sempre os dois para mostrar, olha, tá aqui, tu vai atrás do que quiser, entendeu? Porque é muito fácil eu falar, Neto, para de usar isso, mas... Qual é a alternativa? Entendeu? Então assim, que seja uma referência, até eu já deixo aqui a crítica, uma crítica construtiva pro nosso município mesmo, né? O prefeito Wilk lá, e que possa investir na juventude, porque Caruarí é uma referência que, assim, cara, quem é dos municípios ali vizinhos, tudo já conhece. Verdade. Caruarí tem o centro da juventude que as coisas funcionam lá. E é isso, o ápice pra mim foi ver as tuas fotos lá com o pessoal em São Paulo, né, pra jiu-jitsu. Alguma foto assim que a galera tava no jiu-jitsu, eu falei, cara, eles... Foi esse ano em Manaus agora. Foi aqui em Manaus. Foi aqui, né? Foi. E eu falei, Nordeste de jiu-jitsu. Exatamente, falei, norte, eu falei, como assim o pessoal tá competindo aqui do nada? Eu falei, pode ter isso no meu município, pode ter Todos isso os anos, desde 2017, todos os anos de lá pra cá a gente vem trazendo esses jogos de Caruarí pra competir aqui. Porque assim, a gente tinha um conhecimento do futsal, assim, não sei pro lado você já conhecia mais, tipo, o futsal que a gente sabe lá que os caras são muito bons, né? Inclusive, eu acho que tem o filho que mora em Juruá, né? Que veio de lá, né? Isso. Que veio de Caruarí, era uma referência também de lá, o cara joga muito. Joga. Então, assim, que os próximos municípios possam se inspirar nisso, sabe? Então, que os nossos administradores, né, entendam isso. Exatamente. Né? Que os administradores coloquem a juventude como referência nos seus planos de governo, né, nos seus mandatos, porque investir na juventude é importante. É isso mesmo. É promover qualidade de vida, é transformar a vida. Tu não tem ideia assim, dos relatos que a gente ouve, sabe, de jovem que chegou assim, se não fosse sendo a juventude na minha vida, eu não sei onde é que eu estaria. Pesado, né? Eu não sei o que eu estaria fazendo na minha vida, não sei nem se eu ainda estaria aqui, sabe? Assim, são relatos assim que impactam a gente de uma forma que... E isso acaba servindo até de mais assim, força pra gente, Exatamente. né? Aquilo que eu te falava lá no Pastoral da Juventude de novo, tudo vai remeter pra lá, entendeu? Então assim, às vezes a gente acha que tá sozinho, né? Mas é quando tu lembra da tua trajetória, quando tu lembra pelo que tu tá lutando, né? A gente não mede as consequências, né? Então eu tenho mais um refrão, né? Um refrão meditativo que fala assim que as minhas causas valem mais que a minha vida. Né, assim, então eu acho que a gente já está além do tempo, assim, sabe? Então, hoje eu te digo assim, que as minhas causas valem mais que a minha vida, assim, sabe? Lutar pela juventude, pela qualidade de vida, assim, pela uma melhor qualidade de vida da nossa população, acho que esse é meu projeto de vida mesmo. Acho que tem até um hino que fala pela igreja, pelos jovens, tipo, eu quero ofertar a minha vida. E é muito isso, assim, tu sempre foi essa pessoa, né, de estar ali com a juventude, de ser pela juventude. E, cara, assim, para finalizar essa parte aqui, para quem não me conhece, eu sou graduado em Sistemas de Informação. Atualmente trabalho com desenvolvimento de sistemas. E também conheço mais essa parte tecnológica e essa parte de games. Algo que eu posso sugerir para o Centro da Juventude são os campeonatos que eu acredito que já fazem, mas não sei. Os campeonatos de jogos digitais. Aqui em Manaus tem eventos, por exemplo, o Amazon Tecnogame, que os caras disputam ali na bancada, porque... É muito fácil a mãe olhar pro filho e criticar, esse menino vive todo dia no celular jogando Free Fire. Ela não tem ideia do que acontece nesse mundo de jogos. E das oportunidades que ele pode ter. Exatamente. Isso, né? Eu fui pra palestra e os caras falando, olha, a gente tem, por exemplo, o Bruno, nós vendemos, assim, o Bruno é como se fosse um jogador de futebol mesmo, assim, 15 mil para uma outra equipe. Entendeu? Então existe isso, então que vocês possam também apostar na tecnologia como uma aliada de vocês para levar campeonatos de Free Fire, de Valorant, de LoL, essas coisas assim. Obrigado pela ideia. Nós já promovemos alguns, né? Dentro do Centro da Juventude a gente tem alguns projetos extras, né? E um desses é a Orla Iluminada. Então a Orla de Caruarí, toda sexta-feira a gente faz programação lá, né? Disponibiliza várias mesas de ping-pong, tem badminton, né? E aí dentro desse espaço a gente faz alguns torneios. Dentro deles a gente tem os torneios, né? De game, né? Então, mas essa tua proposta é bem interessante, que dá pra gente buscar. Ela é interessante e fortalecer, principalmente, Neto, porque a internet chegou no interior de uma forma muito incrível. Essa Starlink, né, ajudou bastante. Então, eu acredito que o jovem ele precisa se sentir assim, eu pertenço a determinado núcleo que eu contribuo. Verdade. Então, assim, se vocês fizerem esses campeonatos de games, vai fazer a galera entender que, cara... São vários públicos, né? Então, assim, nem todo mundo se identifica, às vezes, com o esporte, como eu te falei. O Centro da Juventude ele não é só futsal e vôlei, né? Exatamente. Mas ele tem dança, ele tem teatro, ele tem música, né? Violão, teclado, flauta,
A gente tem cursinho preparatório para vestibular, né? Caraca, Tudo tem 0800, preparatório. entendeu? Então, assim, tudo que compete assim, a juventude que a gente vê como oportunidade, a gente leva, a gente busca. Né? A gente tem o judô, tem o jiu-jitsu, então tem os esportes de areia, né? Também como o vôlei de areia, o futebol, então é isso, assim, sabe? Cara, e é isso, assim, a minha ideia para vocês e também para todos os municípios, até mesmo para o meu, que eu gosto de citar Juruá assim, porque eu quero também que seja uma referência em algo. Verdade. Então, assim, já que a internet chegou aí, vamos olhar um pouco mais para esse lado da tecnologia, o que eu posso contribuir, entende? Então, fica a minha ideia aí, porque eu tenho certeza que a galera vai gostar, sabe? Sei lá, dá uma premiação, tu dá ali R$100 para quem for melhor em Free Fire. Os caras vão para essa causa. Fazer lá, monta as equipes e faz um evento. É como eu tô te falando, algo em Juruá que eu sempre vi assim, só tem futsal. Nem todo mundo gosta só de futsal. Então, e a qual a outra alternativa? Nenhuma. Então, assim... E o que tu fizer, o público vai, né? Vai. Eu fiquei pensando assim, de ver agora, porque fizeram lá na cidade um campeonato acho que levantamento de peso, essas coisas assim, lá na academia do Daniel. E o público chegou. E o público também chegou na live que estava distante. Então, assim, são essas coisas que atraem as pessoas e que faz a cidade entender, cara, eu tenho para onde ir. Verdade. Porque no interior é bastante complicado. Então, assim, enquanto profissional da área de tecnologia, eu deixo essa ideia. Obrigado. E que, se puderem contar comigo de alguma forma, estou aqui para ajudar, estou aqui para, sei lá, falar com a galera que está lá dentro também. Então, é isso. Muito obrigado mesmo. Que o Centro da Juventude continue para sempre, velho. É algo que, assim, eu sempre vou também falar que é da juventude, porque, assim, se tu perde essa juventude, tu perdeu todo o futuro de um município, sabe? Muito obrigado mesmo. E agora, galera, tem alguma pergunta para o Onofre Neto, produção? Então, Neto, assim, claro, né? Não consigo falar de mim, mas assim, algumas pessoas que conseguem falar muito bem de ti, várias outras pessoas conseguem falar. Então, em quanto tempo? 1h30 já. 1h30? Caramba! Vamos aqui terminar, galera. O que as pessoas falam sobre você? Eu selecionei algumas pessoas que mandaram um recadinho pra você. Olha, foi bem complicado chegar nesse povo aí. Eu confesso que foi complicado. Mas, porque foi muito em cima da hora. Eu falei, quem de cara hora que eu vejo, que eu não tenho contato da galera de lá ainda. Mas, enfim, vamos lá. A primeira pessoa, assim, que eu... Tu tá me deixando surpresa agora. A primeira pessoa que eu selecionei... Assim, selecionei não, mandei mensagem. Falei, essa pessoa fez muito parte da Pastoral da Juventude em Juruá, pro Neto, então... Oi, tô aqui para falar do Onofre Neto. Ele que é uma pessoa tão especial, um cara tão amoroso, bondoso, de um coração muito incrível. Ele esteve à frente do Grupo Jurac, lá no município de Juruá, e com ele eu aprendi bastante. Tô aqui para dizer que você é um cara que passa boa energia, um cara de muita luz, é um cara que tem o que ensinar. Foi muito bom o período que você esteve conosco em Juruá, viu? Eu te desejo as melhores coisas, você merece, você é merecedor de todas as coisas boas que acontecem com você, viu? A linda Jance, muitas lembranças da linda Jance de PJ, né? E agora a segunda pessoa, acredito que você vai gostar também, é uma das pessoas de Juruá. Olá, Neto, Onofre, cadê aí, Prioca? Quando o Francilvan me chamou para gravar um vídeo para você, que você vai estar no podcast da Selva, para mim é uma honra ser considerado uma das pessoas mais próximas a você. E falar de você, assim, para mim, é muito gostoso, entendeu? Mas, assim, ao mesmo tempo é suspeito, né? Porque eu sou uma pessoa que te admiro muito. Você é um rapaz inteligente, um rapaz que nunca se escondeu atrás dos seus limites, entendeu? Você sempre foi além. Hoje você está numa carreira maravilhosa, seguindo a carreira política, né? Maravilhosa. É um rapaz que sempre foi engajado nas lutas sociais. E eu te amo, só para dizer que te amo, que te admiro. E estou aqui sempre para o que você precisar e torcendo por você. Ai, tão fofa, tão querida. Vamos lá, só tem mais 2 pessoas aqui. O que falar do Onofre Neto?
falta até palavras. Neto é uma pessoa muito especial na minha vida, no meu caminho. Foi uma das belas experiências que eu tive no Juruá. E ali, naqueles anos, a gente trabalhando junto, preparando, né, tantas coisas boas ali no tempo do festival, em Canto Azul, Guardiões Amazônicos, tantas experiências, tantas aventuras. Mas acima de tudo, Neto é uma pessoa de uma força, uma inteligência, de uma coragem muito grande, que sempre me inspirou e me motivou também. É uma pessoa especial também na minha vida, no meu caminho, por essa força, por essa vitalidade, né? Nossa vivência no grupo de jovem, na igreja, no caminho também de Deus, nos mistérios da fé. Foi uma pessoa também muito importante nessa busca de Deus. E que eu desejo sempre tudo de bom na vida dele e que continue sendo sempre essa pessoa iluminada e querida. Para finalizar aqui, a única de Caruaru que eu consegui, ela não queria ser mostrada aqui. O que as pessoas acham de você? Bom, eu não sei falar por todas as pessoas, mas eu consigo falar por mim. E eu posso dizer que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Um grande amigo que eu sei que vou levar para o resto da minha vida. E obrigada por todos os momentos que vivemos juntos. Você sabe que nós temos muitas aventuras. E você é uma das pessoas que eu sei que Deus me abençoou e colocou na minha vida. Tanto que nossa amizade começou justamente dentro da Pastoral da Juventude. E obrigada por ser essa luz, essa referência para mim que você é e você sempre vai ser dentro da Pastoral da Juventude. Você é um dos amores da minha vida em amizade e eu sempre vou estar aqui para você. Eu te amo muito. Beijo. Então é isso, amigo. Se fosse colocar vídeo aí das pessoas, claro que eu teria bem mais, né? Então, assim, obrigado por ter participado mesmo desses projetos. Cara, tu sabe quanto isso significa pra mim, de verdade. Principalmente porque foi algo que eu sonhei, assim, na nossa cidade, né, Léo? Assim, a gente não sabe... A gente ficou falando, cara, a gente vai conversar com uma das pessoas mais foda de Caruaru, sabe? Assim, porque, assim, pela visão que a gente tem de Caruaru, né? Claro que tem várias outras pessoas, assim, mas quem a gente conhece de Caruaru como referência é você. Obrigado. Por ter passado pelo nosso município, sabe? E sinta-se abraçado toda vez que precisar trazer pauta ou indicar pessoas pra gente também, tá bom? Então, é isso. E nada se cria, tudo se copia. Quem dá presente, recebe presente. Então, o que tu trouxe para o nosso ambiente aqui, que futuramente vai estar... No próximo, acho que já vai estar... No próximo, o ambiente vai estar bem, já mais ornamentado, digamos assim. Então, fique à vontade. Eu quero ver e mostrar para o público que querem ver também. Olha, eu segui uma orientação dele, tá? Só para ficar claro aqui. Deixar ele... Amigo, eu vou abrir aqui já para o público ver. Eu falei pro Neto, olha, a gente ainda está ornamentando a bancada, então a selva sem selva não é nada. Tem aqui uma planta que não é tão da selva assim, mas é um verde. E cara, diga lá, ficou legal, então vai decorar bem o ambiente. E amigo, Procurei semelhante à imagem que você me eu mandou. já tinha visto isso lá na Vilmão e falei, eu quero algo desse. Essa daí. Não era exatamente, mas tá. é bonita também. Ou era, não sei, era essa aqui mesmo. Ou ela é Eu mais achei cheia, muito parecido. enfim. Mas obrigado, viu? E também é claro que você ser o nosso convidado do episódio 4. Essa é a camisa do nosso podcast, que você possa vestir ela por aí para divulgar. E se obrigado. possível também, Deixa eu mostrar pro pessoal. para mostrar para o público. E poder indicar pessoas de Caruaru para nós, que seja também referência, que falar, essa pessoa precisa estar lá para pautas importantes. Então, é isso. Muito obrigado. O Pódio da Selva é uma lembrança especial e obrigado também pela decoração. E agora, para finalizar mesmo, bora cantar parabéns para ti, porque... pode deixar aí gravando. Pode pegar lá. A gente trouxe aqui, galera, um bolo assim, porque esse episódio está saindo hoje, dia 25. Então, dia 29, eu tenho aniversário, eu sabia já porque é um dia depois do meu. Então, cara, muito obrigado mesmo, viu, por participar. E agora é hora de
de lanche, galera. A gente vai só encerrar aqui e aguardar Vou chegar o fazer a bolo. consideração? Pode fazer, fica à vontade. Tá, então quero agradecer a oportunidade, né? Dizer que mesmo distante, mas eu continuo te acompanhando, né? Te admirando, vendo os passos que tu tem dado, assim, tem me orgulhado muito, assim, de te ver o quanto que tu cresceu, né? E todos os teus projetos que tu faz, assim, eu desejo que seja bem sucedido, né? Novamente falo, eu te acompanho, a gente, pelas circunstâncias que a vida a gente acaba não trocando mensagem todos os dias, né? Mas aqui uma vez ou outra a gente tem se falado, e quando eu vi, né, esse teu projeto novo, não poderia deixar, né, de vir, de acompanhar, de partilhar, de estar junto nesse momento, né, contigo, dizer assim para mim, dizer assim para você que das pessoas que passaram na minha vida em Juruá, você também foi uma das que marcou, né, assim, Obrigado. ver aquela criança, aquele jovem assim, que se desenvolveu, que estava próximo ali, que era muito interessado, né, de participar das coisas, de estar junto, né, quando a gente decidia fazer uma coisa, abraçava a causa, seja ir para o Garapé Grande, seja ir para os acampamentos, para os passeios e tudo, né, todas as nossas atividades. Pelo próprio vôlei, né, Francisco? Então, assim, eu sei que você pode contar comigo para tudo, né, assim, acho que a nossa amizade, ela não começou hoje, né, a gente já vem de uma história, assim, então, tenho muito orgulho de ser seu amigo, de estar no ciclo dos seus amigos, e estou à disposição, conte comigo sempre, quando precisar fazer a parte 2, a parte 3. Obrigado, amigo, saiba que tudo é recíproco, tá? Desejo muito sucesso na sua caminhada, né, e que você continue sendo luz, você é luz, né, para as outras pessoas, e aquilo que a gente fala, né, às vezes a gente acha que as pessoas não observam a gente, mas nós estamos sendo observados, e de uma maneira ou de outra nós somos referência para as pessoas pelo que nós somos, pelo que nós fazemos, e é isso, né, então mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, estou em Manaus esses dias, então aproveitei para vir aqui, acho que nem ele sabia que eu estava aqui. Eu não sabia mesmo não, foi uma novidade para mim, não sabia que ele estava aqui. Então, só agradecer pela oportunidade, dizer que estou à disposição, tá bom? Qualquer novidade, quando quiser me chamar novamente, vou estar à disposição, estou aqui para contribuir, né? É importante lembrar das nossas lutas, nossas causas, novamente falo, minhas causas valem mais que a minha vida, então a gente segue o projeto de Deus e é isso que a gente tem lutado por ele. É isso, galera, então agora é hora de comer, pode colocar o bolo aqui e, amigo, aqui é a hora de lanche. É o primeiro convidado que tem. O segundo. Eu tive, velho. Parabéns, amigo. Feliz aniversário desde já. Muito obrigado. A todos os nossos apoiadores, a Mr. Silva Barbearia, Jubiju Connect Makeup e a Marimala Chique, muito obrigado mesmo. E até a próxima, se Deus quiser.